Sejam Ok. muito bem-vindos ao episódio 2 dessa temporada, segunda temporada do Pod Teacher. Nossa convidada do episódio de hoje é a Sara. Seja muito bem-vinda, Sara. Como é que você tá hoje? Tranquilo, e você? Tô bem também, com sono. Eu não sei você, mas quando o tempo tá meio blé, eu fico meio blé. Eu gosto de sol. Quando não tem sol, eu fico bem desanimada. Aí depende. Segunda-feira fez muito sol aqui e tava, tipo, insuportável. Tava, tipo, quase 40 graus. Nossa Senhora. Não, mas aqui não tá fazendo assim tão, tipo, tão cedo. Não, Já hoje tem tá nubladinho. muito tempo que eu não vejo sol. Tá precisando trazer um sol aqui pra Minas Gerais, porque eu cansei já do tempo cinza. Chega! Pelo amor de Deus, Não, chega! aqui a gente sofreu segunda-feira. Tava, assim, surreal. Muito, muito quente mesmo. Mas o problema é que tá tendo uma oscilação muito grande, né? Muito frio, chuva, muito calor, chuva, muito frio. E o tempo não sabe o que ele Semana faz. passada tava um frio danado, 16 graus aqui. Aí essa semana já fez 40. Tá loucura. Não tem sistema Todo mundo imunológico que aguente. gripado, todo mundo resfriado, É. doente. A lógica é essa. Mas, enfim, começamos essa hoje, quarta-feira, e você que está ouvindo provavelmente também na quarta, porque agora os nossos episódios do Pod Teacher estão saindo toda quarta-feira, tanto no YouTube quanto no podcast lá do Spotify. Então, se você está ouvindo a gente por alguma dessas duas plataformas, depois me conta lá no direct, que eu gosto de saber. E tô de cenário novo, como você pode ver. Toda hora meu Ficou cenário é lindo. diferente. Eu gostei muito Adorei. também. Já Achei que adorei o easter egg ali da Alice. Gostou? Tem que ter, né? Uma coisinha. Comprei o livro e veio com isso aqui. Eu nem sabia que ia vir. Aí eu falei, ó, vou colocar na parede, né? Porque não vou ter muitas oportunidades de usar isso dessa forma. Bom, Uhum. está. Coincidentemente, hoje eu estava dando aula na trilha e começaram a surgir muitas questões ali sobre algo que eu vou te perguntar várias vezes nesse episódio, que é o famoso curso híbrido. Surgiu tanta discussão em Gosto. volta disso que eu falei que bom que hoje é o episódio da Sara, porque daí eu faço essas perguntas para ela depois. Então eu tenho muita pergunta para te fazer. Mas para quem não tá sabendo, a gente tentou gravar esse Pod Teacher na semana passada e depois que acabou tudo, a gente viu que tava sem som. Então hoje a gente vai fazer de novo essa gravação e vamos contar para vocês um pouquinho da história da Sara. Tô com as perguntinhas aqui para me guiar. Sara, como é que você começou aí nesse trabalho como professora de inglês? Conta aí pra gente, por favor. Foi um pouco inesperado. Eu sempre gostei muito de inglês, mas eu não tive a oportunidade de estudar desde cedo. Então, eu sempre podia ler alguma coisa em inglês. Eu me desenvolvi muito no inglês lendo, porque na época eu estava ali bem no auge da fanfic, não tinha muito acesso à leitura na minha escola, tinha uma biblioteca bem capenguinha. Na minha cidade só tinha uma biblioteca, então eu passei a ler muito. E aí eu tinha um desejo muito grande de aprender inglês. Quando eu comecei a estudar em escola formal, né, no cursinho de idiomas, eu já tinha ali 15, 16 anos, e eu entrei no curso no último ano da escola. Fui fazendo o curso de inglês paralelo com a faculdade e eu tive a oportunidade de fazer uma formação de professores dentro desse curso que eu estudava. E aí eu fiz, porque eu sempre acreditei muito que educação sempre traz algum retorno pra gente. Fiz, terminei junto com a faculdade e aí logo comecei a dar aula lá. Eu perguntei, fui cara de pau mesmo, pedi para fazer a prova, acabei a faculdade, não sabia o que ia fazer da vida, pedi para fazer a prova, passei, e eles também não podiam nem me reprovar, né? Estudei com eles, como é que eles iam me reprovar? Como é que eles iam invalidar o próprio método? Então fui aprovada, eles me deram, a princípio, acho que eram duas turmas, não, era uma turma na sexta noite, e três turmas no sábado, e eu também tinha os horários de reforço. Nesse curso, eles tinham alguns horários durante a semana que eram para reforço e reposição de aula. Então eu chegava lá sexta-feira, umas 7 da noite, fazia reforço e a última aula começava acho que 8 ou 7 e pouco, alguma coisa assim. Aí comecei a trabalhar isso em 2019, só sextas e sábados, no início do ano. Quando foi ali segundo semestre, eu saí desse curso, fui para uma outra marca, fiquei ali trabalhando essencialmente com criança e adolescente, porque essa outra marca, ela tinha uma unidade dentro de uma escola particular aqui da região, então a escola cedia, era como se fosse um mini curso dentro da escola mesmo, com toda a identidade visual da marca, as salas de aula, tudo bem direitinho. Era um convênio, né, entre esse curso e a escola. Então ali eu só atendia criança e adolescente. Fiquei ali por mais ou menos um pouquinho menos de um ano, veio pandemia. Aí na pandemia eu comecei a trabalhar com online, mas foi um período muito difícil para todo mundo. E era o período que ninguém sabia usar. Ninguém sabia a ferramenta do online. Todo mundo apoiou muito, tanto os alunos quanto os professores, coordenadores, foi muito, muito difícil mesmo. E aí acabou que no final do ano ali de 2020 eu saí da escola que eu tava meio sustentável, né? Todo mundo ruim da cabeça, eu não tava podendo. E em 2021 eu voltei em uma outra marca, um outro curso, e ali eu trabalhei um pouco mais ativamente o digital. Então era 2021, a gente estava com aquele lance de, vai ter vacina, não vai ter, muita gente ainda com medo de voltar para a sala de aula tradicional. E esse curso que eu trabalhava, eles quiseram
inventar a roda. Então, ao invés de eles usarem o Zoom ou o Google Meet para a gente fazer as aulas online, eles criaram uma plataforma própria. Então, a ideia era eles manterem a metodologia, só que numa plataforma própria dessa marca. Então, ali eu comecei a ter mais experiência. A gente fez um comentário sobre isso na aula da formação, que você falou que, basicamente, eles fizeram essa plataforma própria para poder justamente agregar valor à marca deles, no sentido de poder falar, ó, é a mesma experiência do presencial, só que online. Certo? Isso aí. Então, foi uma forma que eles enxergaram ali de trazer a ideia de, ai, gente, o online é muito legal, a gente... Porque ainda tinha, né, todo um pessoal que não queria fazer online de jeito nenhum. Sim. Ah, não, voltou presencial, quero ir para a escola de novo. E esse movimento da escola de trazer para vocês como professores uma plataforma para vocês trabalharem e para os alunos uma ideia muito inovadora, já tinha... Você lembra qual que era o posicionamento da escola sobre isso com você? Sobre usar essa plataforma em vez do Zoom? Porque se vocês tinham problema com essa plataforma, vocês questionavam, eles falavam alguma coisa, qual que era a ideia? Tinha muito questionamento, né? A plataforma não era de excelência, porque ela ainda estava sendo desenvolvida, então ela apresentava erro. A metodologia dessa escola era a ideia de uma turma multinível, então eu tinha ali na mesma turma um aluno avançado e um aluno iniciante, independente de ser aula online ou presencial. E eu enquanto professora, tinha que fazer com que esses alunos tivessem interação. Cara, eu nunca entendi. Cara, olha, nem tem... É de aulas multiníveis? Cara, era horrível, porque era assim, pensa assim, eu tinha uma turma que tinha 10 alunos, tá? Nessa turma, uma parte desses alunos eram iniciantes, estavam ali no nível A1, aprendendo a falar eu como pão, eu bebo água, e a outra parte já era avançado, não chegava a ser avançado, tá? Porque aí também não ia ser um A1 com B2, mas era tipo assim, uma turma A1, A2, uma turma B1, B2. Tinha ali uma certa disparidade de nível. Também não era tipo, o cara que tá aprendendo o alfabeto com o present perfect. Não, tinha ali uma tentativa de igualar. Mas ainda assim tinha diferença de níveis, né? Não existia isso de turma totalmente nivelada. Era uma aula para todo mundo? Ou era... Porque quando eu estudei... Qual era o seguinte? Essa escola, ela já vendia essa promessa do digital de uma outra forma antes da pandemia. Nessa unidade específica que eu trabalhava, era uma unidade de alto padrão, num bairro de classe média alta. Então, lá, a sala de aula não era a sala de aula tradicional. Você senta na cadeirinha, o professor vai pro quadro escrever. Era uma sala de aula, tipo, sei lá, não sei nem explicar. Então, o aluno chegava na sala, cada mesinha tinha um tablet, ele chegava lá, botava o fonezinho de ouvido. Já havia um aplicativo, não era usado para aulas online, mas existia um aplicativo. Nesse aplicativo, dentro do tablet, o aluno ia lá e selecionava a aula dele. Aí vamos supor que ele estava no livro 2, lição 10. Ele ia lá, selecionava qual era a aula que ele ia fazer. Em tese, ele já deveria saber qual era a aula, porque, né, ele veio na aula da semana passada, então ele já tinha que saber qual era a aula. Ele ia chegar lá e nesse aplicativo, sei lá, vamos supor que ele estava aprendendo a falar o verbo ir, por exemplo. E aí ia ter ali o aplicativo do Duolingo. Ele ia aprender o verbo, as expressões, ia ter ali uns exercícios para ele digitar, para ele falar. Era a mesma tecnologia do Duolingo mesmo. É essa a ideia. E depois de determinado momento, cada aluno ia fazer o seu. Eu, enquanto professora, eu tinha que estar atenta, ouvindo o que aquela pessoa estava falando, porque a pessoa estava de fone. Então, um não ouvia o outro. Cada um estava focado no seu. Eu ouvia todo mundo, né? Então eu tinha que avaliar se aquele aluno estava falando certo ou não. Se ele não tivesse, eu chegava nele e falava, fulano, não é assim não, é do outro jeito. E aí, olha só que loucura, enquanto eu estava ouvindo o fulaninho lá do outro lado da sala falar, eu tinha que sentar com o outro e fazer pergunta para ele. Então, a sua lição é de, sei lá, o que você fez no final de semana? Ai, fulano, o que você fez semana passada? E a pessoa respondia, mas isso tem. Enquanto isso, eu tô de olho no outro aluno. Olha só. Eu fiz aula assim em 2013, 10 anos atrás, eu lembro. Chamava PPT na época, onde eu estudei. Então eu sei de qual que é esse lugar que você trabalhou. E aí eu lembro que eu achava uma loucura. Cara, que engraçado. Sabe por quê? Nossa, olha pra você ver, minha visão de aluno era bem diferente. Eu achava uma loucura, porque eu dava aula também nessa mesma escola. Eu fazia o curso e dava aula. Só que eu dava aula nas regulares. E o que eu achava esquisito na minha é que quando eu finalizei, que eu finalizei mais rápido do que meus colegas, porque, tipo, tava meio fácil, assim, pra mim na época. Eu acho Você podia passar de nível rápido. Não deixaram. Esse que é o ponto. Eles cortaram. Eu finalizei o livro inteiro, Sara, inteiro. E aí eles me obrigaram a fazer 20 horas a mais, porque não era possível passar sem essas horas. Sendo que, veja bem, minha visão de professora hoje, se eu estava achando tão fácil, não era meu nível. Era ridiculamente fácil. Eu lembro que era assim, absurdo. A professora fazia pergunta e eu ficava olhando pra ela pensando, eu não acredito que você tá me falando isso. Tipo, eu lembro direitinho as negocinhos do livro. Eles me voltaram pra eu fazer Cada livro
livro com matemática. Aham, exatamente. Livro tal, matemática só de viagem. Livro tal, matemática só de business. Que ódio! É. Muito ruim saber que você foi enganado só 10 anos depois. Nossa, se eu É. contar isso pro meu pai, ele vai cair pra trás. Porque ele pagou aquilo E com tanto material caríssimo, caríssimo. E o do PPT é mais mensalidade caro. caríssima, E o do tudo PPT é caro. mais caro. Muito mais caro que o outro. Eu não fiz a formação nesse curso, tá? Eu fiz a formação, um curso de baixa renda. Curso baixa renda, porque eu não tinha condição de ir para isso aí, não, porque isso aí é muito caro. E eles oferecem a formação de professores nessa marca. Eu fiz em outra. Eu acho que não. Eu acho que não. Ele só tem o curso regular. Só que nessa unidade específica, algumas unidades têm a aula tradicional e a aula com tablet. Que era o meu caso. Só que nessa escola específica, por ser de um bairro de alto padrão, o cara virou o diretor falou: não, porque aqui vai ser diferente, a gente vai ser melhor, que não sei o quê. Porque em cada sala de aula a gente já investiu mais de 10 mil reais em equipamento. Pode ter investido, mas era uma merda. Tá. Eu não vou dizer para você que não funcionava, porque o que eu achava fantástico, eu tinha uma turma que era uma coisa tipo, caraca, bugava a minha cabeça. Era uma turma que eu tinha uma adolescente de 17 anos e uma senhora de 82. E eu tinha que colocar as duas para conversar. Elas estavam, isso eu achava incrível. Eu ficava observando e falava, caraca, que troca maravilhosa. Porém, enquanto professora, eu trabalhava porque eu tinha que dar olho nas costas. Porque eu estava falando com um aluno aqui e eu tinha que dar atenção para ele, porque eu estou avaliando ele, que essa marca não usava prova, né? O slogan dela era não ter prova. Não, você não vai ter prova, você vai ser avaliado todas as aulas pelo seu professor. Então, assim, eu tinha que dar atenção para todos os alunos ao mesmo tempo. Eu tinha uma turma de adolescentes de 14 adolescentes. Sabe? Assim, Uma hora? na mesma hora, era a mesma turma. Que delícia. Assim, e aí, essa escola foi extremamente abusiva, do nível de assédio moral, de eu ter que fazer trabalho que não era meu, eu tinha que fazer trabalho de coordenação, eu tinha que fazer prospecção, tá? Porque eu era forçada a incentivar os meus alunos a renovar a matrícula. Mas sabe o que eu já ouvi? Uma menina falou pra mim uma vez, esse aí foi o maior absurdo que eu já ouvi na história trabalhando nisso aqui, tá? Que na escola que ela trabalhava, ela era obrigada a arrumar alunos para a turma do ano seguinte, senão ela não ia ter turma, mas ela era obrigada a ter turma. Tipo, era um assédio moral em cima dela mesmo. Porque ela tinha uma carga horária que ela tinha que ter, vamos supor, para ter o salário. A carga horária é mínima. Mas ela tinha que arrumar esses alunos. Aí, o que eles fizeram para ajudar? Eles davam R$ 2 por matrícula. Entendi, é o troco do pão. É pra comprar um lanche. Quando ela me contou, eu não acreditei. Eu falei, não, você tá brincando. Aí ela falou, eu acompanhei todo o processo dela nessa escola. Depois de um tempo, ela foi convidada para ser coordenadora da escola. E aí ela achou que ia ser muito melhor. E ela passou a ganhar 3 matrícula. E aí, ela acumulou função, que ela era professora, era coordenadora, não ganhava para ser, ganhava R$ 3 por matrícula que ela fechava. Se outra pessoa fechasse, ela não ganhava. E aí, no fim das contas, demitiram ela do nada. Do nada. Sem motivo, Cara, sem coisa. São algumas coisas assim que eu lembro e eu fico, como é que eu me submeti a isso, né? E, assim, nesse curso, eu lembro que teve um caso muito específico que eu fiquei com muita raiva. Porque esse curso, ele não é só inglês e espanhol, né? Ele abarca outros idiomas. E aí eu tenho uma amiga, a única coisa legal de lá foi que eu conheci pessoas de outros idiomas, professores de espanhol, de alemão, de italiano. E aí eu tenho uma amiga que é professora de italiano. Elsa, a quantidade de alunos de italiano é diferente da quantidade de alunos de inglês. Sim. Não tem nem comparação. Você tinha turma de inglês todos os dias da semana, italiano era só os sábados, porque não tinha procura. E aí eles forçavam a gente além das aulas, que eu tinha 11 turmas no mesmo semestre, cada uma ali com um mínimo de 8 alunos, e a maior tinha 14, eu tinha que ir a reuniões quinzenais. Só que essas reuniões não era reunião, era treinamento. Aí você chegava lá, era o diretor dando papo de coach, falando, não, vocês têm que motivar os alunos de vocês têm que mostrar para eles que eles conseguem. Mas como é que eu vou conseguir motivar meu aluno se eu ganho R$ 20 por hora? Como é que eu motivo alguém se eu tô desmotivada? Não é? Eu vou tipo meu aluno. Então eu tinha que ir quinzenalmente nesses treinamentos. Aí tinha um negócio que eram as reuniões também quinzenais. Então, assim, numa semana era treinamento, na outra era reunião. Que eram reuniões individuais com o coordenador. Que você tinha que chegar pro coordenador e falar, olha, fulaninho, meu aluno, ele está com dificuldade nisso. Aí o coordenador virava para você e falava, então você vai ter que passar atividade extra para fulaninho. Você vai ter que fazer acompanhamento extra com fulaninho. E você não vai ganhar bosta nenhuma pra isso. O quê? Tá bom? Então eram reuniões para fazer trabalho de coordenador. Eu tinha que ligar pra mãe de aluno e falar, oi, fulana, ele tá desenvolvendo e já aprendeu isso. Mas o diferencial era, você nunca vai corrigir provas. A gente não trabalha com prova. Uau, eu preferia corrigir 7 provas do que fazer
fazer isso tudo. E aí eu fiquei lá durante todo o ano de 2021. E aí, hoje eu vejo que era um assédio muito bravo, assim, coisas absurdas. E eu desenvolvi, eu não sei outras pessoas, mas eu desenvolvi certos traumas por causa disso. Porque, por exemplo, eu pegava no trabalho 9 horas da manhã. Eu saía de casa 5h30. Porque se eu chegasse atrasada, e eu sempre fui muito colega das meninas da recepção. As recepcionistas, coitadas, se ferram tanto quanto as professoras. E aí, tipo, a escola abria cedo, eu sempre tinha uma recepcionista específica que morava perto da minha casa. Então, volta e meia, a gente chegava junta na escola, né? E, coitada, quando eu chegava atrasada, ela me cobria. Tipo assim, ela não falava pra ninguém que tinha chegado atrasada. Aí, o que acontecia? Na recepção tinha câmera. A coordenadora lá da casa dela tava com a câmera ligada. Ela sabia quando a pessoa chegava atrasada. Aí, a outra menina da recepção levava bronca porque ela não era coordenadora e eu cheguei atrasada. Aí, eu ainda ferrava a vida do outro. Então, assim, eu desenvolvi. Mas hoje, quando eu vejo que eu vou chegar atrasada em algum lugar, eu fico, ai, meu Deus, me perdoa, tava trânsito, não sei o quê. Já vou mandar mensagem, eu falo assim, cara, mas as pessoas no mundo real, elas sabem que existe trânsito, elas sabem que eu sou responsável, elas não vão me matar se eu chegar atrasada. Nossa, agora Mas você aí eu me lembro que pegou é trauma. tanto. Você me pegou Eu lembro muito. que é trauma. Eu tenho esse mesmo trauma. Hoje, por exemplo, eu saí da casa da minha aluna, são 2 bairros diferentes. Eu tenho que estar na casa da outra às 10. Só que eu sempre chego 9h30. Aí eu chego 9h30, eu espero dar 10 horas. Também não vou chegar mais cedo e ficar trabalhando mais. Aí hoje, eu peguei o ônibus, era 10 para as 10. Deu 10 horas em ponto, eu já tava assim, fulana, vou chegar 5 minutinhos atrasada, me desculpa, o ônibus demorou. Controle sobre o ônibus. Eu não tenho carro, eu ando de transporte. A pessoa tem que entender. Tem transporte público, que não depende de mim. Só que no trabalho ninguém entendia. Então eu vivia sob tensão, com medo de chegar atrasado, com medo de levar a advertência para Cara, minha sabe o vida. que eu sinto? Engraçado você falar disso, porque eu tava com esse mesmo pensamento ontem. Ou foi hoje? A minha avó, ela tá passando por um problema sério de saúde, bem sério, e ela tá tendo que fazer uns exames e uma sessão ali, né, de uma terapia ali, um negócio, quinzenalmente. E minha mãe leva ela, e minha mãe é professora de uma escola municipal. Aí, o que aconteceu? Esses dias ela levou, só que foi assim, minha avó não pode ter nenhum tipo de problema, ela não pode ter febre, não pode ter nada. E ela teve Muito febre. delicada a situação. Muito, muito, muito delicada. Aí ela teve febre, minha mãe desesperada, juntou com meu tio, que tem carro, né? Minha mãe não anda de carro, e foi levar minha avó no hospital. E teve que deixar a moto lá. E aí, tava dando 1 da tarde, que é a hora que começa o turno da tarde, que é o turno dela. Uhum. E aí, ela desesperada, correndo igual uma doida, meu tio, não, vai indo, eu levo sua moto, não tem como você chegar 5 minutos atrasado. Sara, eu juro por Deus, 5 minutos. Eu moro numa cidade que tem tamanho para você estar do outro lado em 20 minutos. Não é exagero. Sim. É muito pequena a minha cidade. Literalmente 5 minutos. Literalmente 5 minutos. O hospital onde minha avó estava e a escola onde minha mãe trabalha é 5 minutos de distância. Ela, desesperada, teve que sair correndo sem levar a moto, não sei o quê, atropelada por causa disso. E agora que você falou isso que me pegou tanto, por quê? Por que isso? Por causa da cultura da escola, né? Não tô falando que a escola tem que ser desorganizada, cada um chega numa... Não, a Mas gente eu tem que ter responsabilidade, a gente a entende. gente tem responsabilidade. Mas eu acho que assim, cara, olha que absurdo, entendeu? A minha avó tá numa situação extremamente delicada. E aí, agora o que aconteceu? Minha mãe vai sair da escola. Por quê? Porque não tem como ela estar com a mãe dela, que é a pessoa Sim. mais importante para ela, e trabalhar ao mesmo tempo. Tudo bem, a minha mãe é uma pessoa que já tá com a vida feita, ela já é adulta, os filhos já não moram mais em Sim. casa, já não sei o quê. Mas e se ela fosse uma pessoa que precisasse muito? Que ela precisasse Ia tá ferrada. tava ferrada e só É isso. perpetua, né? E agora eu vou fazer até uma provocação extra, porque com você eu sei que dá para fazer. Que você deve ter uma linha de raciocínio parecida com a minha. Maioria da escola, maioria de professor, é mulher ou é homem? Mulher. É outro tipo de Sim. violência, né, não? Aham. Se você for parar para pensar pelo viés, além do viés de gênero, também viés racial, tá? Porque nessa escola eram 3 unidades desse dono. Esse dono tinha 3 unidades, 2 na cidade que eu trabalhava e uma no Rio. A do Rio eu não fui trabalhar, eu falei, ó, eu não vou sair da minha cidade, não vou atravessar a ponte e ir pro Rio. Pô, se pra eu chegar na cidade vizinha eu já tinha desespero de chegar atrasado, imagina no Rio. A coordenadora da unidade e a coordenadora geral eram negras, destratavam muito. Assim, eu me considero uma pessoa negra. Além de mim, só tinha mais 2 professoras negras também. E assim, nem se considera, nem se compara, é sempre mais mulher. Muito Cara, mais. Tinha um professor de inglês, um de espanhol e um de francês. O resto era tudo mulher. E, inclusive, 3 professoras lá sofreram assédio de um coordenador. Do tipo,
que é o clássico, e era o coordenador da escola do Rio, que eu, graças a Deus, quase não tinha contato, mas era o clássico, eu posso fazer o que eu quiser, você está precisando desse emprego, então eu vou falar e você vai. Então, assim, era subestimando a inteligência da professora, A fazendo piadinha capacidade dela. idiota, fazendo É. pergunta pessoal, que não cabe, não cabe. Eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso antes, no contexto Você educacional, não vê. dessa forma. E eu acho muito estranho. E, inclusive, eu já tô falando isso sabendo que eu vou receber hate, né? Porque tudo que eu falo Uhum, tem hate. É positivo ou negativo, tem. Mas eu acho que é uma discussão válida da gente pensar, porque cada dia que eu paro para pensar nisso me deixa mais incomodada. Eu sempre sim. falo da relação de trabalho no sentido de exploração. Ah, a gente é explorado porque a gente é a carne mais barata, não sei o que, não, não. Mas vamos parar para pensar o seguinte, Sara, outros problemas. Você que foi no TCC da sua turma, da formação, você viu que as meninas, só tinha mulher, né? Só tinha um cara nessa turma e ele não foi às aulas ao vivo. As meninas tinham um problema central, que era a autoestima. O problema delas não era que, não sei dar aula, não sei captar aluno, não sei o quê. Pode falar. Eu tenho uma coisa para comentar sobre isso. O meu namorado, ele é preto retinto e ele trabalha no ambiente corporativo, ele é contador. Ele trabalha numa empresa europeia, que atua aqui no Rio de Janeiro, e ele sempre fala sobre como tem pouca gente preta no trabalho. Falando de raça, mas um belo dia a gente conversando, a gente falando de trabalho, de planos, aí ele falou assim: nossa, acho engraçado que lá no trabalho tem muita gente se demitindo, muito homem se demitindo, porque, tipo assim, consegue um emprego melhor, sai da empresa. Aí eu pergunto assim, mas e as mulheres que trabalham com você? Porque eles falam, fulana conseguiu uma promoção, fulana foi para outro time. Não, as mulheres geralmente elas ficam lá. Aí eu caio a ficha. As mulheres, elas não saem da empresa porque elas têm medo. Elas têm medo de tentar uma outra vaga, porque a gente vai, quando vai procurar emprego, tem lá as qualificações. A mulher, ela bate o olho na qualificação e fala, eu não tenho, não vou me inscrever. O cara fala, tá pedindo 3 anos de experiência, eu só tenho um? Dane-se, vou mandar meu currículo. Por que o cara consegue o emprego, consegue a promoção, consegue uma vaga melhor? Sabe que é outra coisa além disso que eu tava refletindo muito? Eu reflito muito sobre o que as pessoas estão me falando no direct, principalmente. Converso muito com o pessoal e eu andei percebendo uma coisa. Por que que as professoras normalmente têm um problema tão grande de autoestima que dificulta que ela consiga vender e falar do produto dela ou do curso dela, porque ela acha que tá tirando vantagem da pessoa e não sei o que, não sei o que. Olha pra você ver que bizarro. Não sei, isso não é nada comprovado, tá? Fonte, voz da minha cabeça. Mas qual que foi o Uhum. pensamento que eu tive aqui? Que o papel da professora não é quase um papel de mãe? E qual é o papel de mãe? Incentivar, cuidar. Cuidar, cuidar. Então, quando a gente é professora, o que que a gente acha? Que eu sou responsável por esse aluno. Uhum. Se ele aprendeu, graças a ele. Se ele não aprendeu, culpa minha. Mas a escola, ela reforça isso, tá? Com Porque eu já ouvi. E nessa escola que eu trabalhei, como tinha esse 1-a-1 com o coordenador, essas reuniões, pegava lá a fichinha do aluno, porque não tinha prova, a gente tinha uma ficha. Preenchia, fulano veio e fulano faltou. Aí, como a gente avaliava o aluno em todas as aulas, você colocava uma. Não era nota, era tipo conceito, tipo A, B, C. E, um conceito para fala, um conceito para leitura. Fulano aqui, nossa, faltou 3 aulas seguidas. Olha, eu que tenho que saber. Fulano é adulto, eu tenho que saber por que que fulano não veio. É meu filho pra me dar satisfação? em todos os ambientes, Então, Sara. assim, a gente está sempre e continuamente exausta, porque quando eu estava nessa escola, eu tinha as minhas atribuições de preparar a aula, corrigir dever de casa, porque o aluno tinha que destacar o dever de casa, tinha que me entregar. Óbvio que eu não trazia isso para minha casa, tá? Porque eu acho o cúmulo, a falta de um absurdo. Então, quando eu estava lá na escola, eu tinha que preparar a lição de todos os alunos. Então, se eu tinha 10 alunos naquela turma, eram 10 aulas que eu tinha que dominar. Eu tinha que saber qual era o tema que cada aluno ia estudar dia. Agora multiplica isso por 11 turmas. Então eu tinha que saber todos os livros de cabo a rabo. E aí, se eu tivesse, tipo assim, eu não sei você, não sei enquanto quando você dava aula de inglês. Aluno chega na aula assim, Sara, como é que fala tal coisa? Não sei, peraí rapidinho que eu vou abrir aqui e vou pesquisar. Eu não sei. Hoje minha aluna me perguntou como é que falava raquítico. Sei lá, vou aqui pesquisar. O contexto reverso pesquisei. Inclusive aprendi palavras novas. Lá não, você não podia dizer para o seu aluno que você não sabia uma palavra. Você tinha que falar, eu esqueci, na próxima aula eu vou te devolver. Então você ainda tinha que guardar aquela informação cabeça, tá? Eu tinha que preparar a aula, corrigir exercício, antecipar as perguntas que o meu aluno poderia fazer, que eu tinha que pensar sempre
necessidade dele. Eu tinha que avaliar esse aluno, eu tinha que ter um olho nas costas para ver o que o outro lá atrás estava fazendo. Aí eu tinha reunião, eu tinha treinamentos e ainda tinha que me sentir culpada se o fulaninho não vinha para aula, sabe? Então, assim, mas não em é só todos os momentos. aula. Cara, sabe o que eu tava pensando? Olha só que Você falou, é uma violência contínua. E é uma coisa que fica no, como que fala, segundo plano da sua cabeça e não vai embora nunca, sabe por quê? Eu tava andando na rua com o Diego esses dias e a gente tava em Tiradentes, né? Até tinha postado nos stories que a gente fez um piquenique e tal. E aí a gente foi passar numa ponte que ela é bem estreita. Ou cabe um carro ou cabe uma pessoa. Não cabe mais do que isso. E lá a gente já tem costume. Se vai passar carro, você não passa. Se você passa, o carro não passa. Beleza. Só que veio um menininho, que deve ter uns 3 anos. E essa criança veio correndo, é a rua de pedra, estrada real. E eu olhei pra aquela criança, de onde... Sara, eu nem tava enxergando direito. Eu olhei pra aquela criança e falei, ele vai cair. O menino tá sozinho andando numa rua dessa, ele vai cair. O carro pode vir passar em cima dele, ninguém tá vendo. E não sei o que, e tal. E o menininho... E eu, assim, apreensiva pelo menininho. Depois de, sei lá, uns 30 segundos, chegou o pai do menino, na maior tranquilidade andando. Eu virei pro Diego e falei assim, você viu o menininho, Diego? Não. Falei, eu sabia que não. Pois é. Parece idiota isso que eu tô falando. Parece, Isso é sei lá, só a mulher que vai saber se identificar com isso. só mulher que tem o cuidado, o olhar do cuidado. Por quê? Porque a gente foi treinado para isso, porque a gente é cobrada para isso, porque o negócio está no seu subconsciente, porque está no segundo plano da sua cabeça para sempre. Porque ninguém vai lá no Em cara qualquer e cobra coisa. a mesma coisa que ele cobra da mulher. E aí, como professor é uma profissão que a maioria das vezes quem exerce é mulher, também por uma questão histórica, né? O que que faz? Cobra da mulher que ela tenha cuidado. Comparar até o papel de cada um, você tem o professor e a professora. Qual é a ideia principal que a professora atribui? Cuidado. Qual é a ideia principal que o professor atribui? Instrução. Sim. Ele tá ali para te instruir, ele tá ali para te inspirar. Ninguém se inspira Onde no é que tem professor. mais professor homem? Em qual nível de ensino que tem mais Universitário. professor homem? Na universidade, que é os palestrinhos bonitinhos, que vai falar. Os pedagogas que vão lá cortar o EVA, encher de glitter, passar final de semana igual trouxa fazendo coisa para criança. E Sem assim, ser é muito remunerado por isso. complicado essa cultura do trabalho por amor. Não trabalho por amor. Eu trabalho com amor. Olha isso aqui, minha tatuagem pintada de canetinha que minha aluna pintou hoje de manhã na aula. Minha aluna tem 5 anos de idade. Pô, adoro, mas chega quinto dia útil, alô pai e mãe, pode fazer no Pix. Eu não trabalho de graça, sabe? E eu acho que uma das coisas mais importantes, essa discussão que você falou ali de gênero, essa discussão de gênero é muito importante dentro da educação, as pessoas não se atentam a isso. Para além disso, é essa culpa eterna. Porque, tipo assim, eu não tenho filhos, tá? Uhum. A gente sabe, todo mundo que tem filho fala, toda mãe fala. E você se sente culpado o tempo todo. Se você tá comendo, você se sente culpado porque você não tá dando atenção pro filho. Se você bota o filho na creche, você se sente culpado porque você está trabalhando. Se você não trabalha, você se sente culpado porque você não tá ganhando dinheiro. A culpa materna já é uma coisa socialmente aceita. As mulheres hoje que são mães, elas já discutem sobre isso. Show! É algo que está sendo debatido, mas é a culpa da professora. Essa semana, na segunda-feira, eu tenho uma aluna que é segunda e quarta. Segunda-feira eu tinha marcado médico e eu não lembrava, porque a aula dela era em outro dia da semana. A gente mudou a aula, eu já tinha o médico marcado. Eu fui mandar mensagem falando, fulana, me desculpa, eu tenho um médico, eu não vou poder faltar, porque eu preciso pegar o encaminhamento médico, papapá. E eu nunca falto, nunca. Desde que eu comecei a trabalhar com aulas online, eu não perdi nenhuma aula. E eu fiquei, meu Deus, eu vou faltar. E eu tenho esse lance da aula híbrida, mas eu falei pra ela, olha, eu não queria mandar aula híbrida pra você, o pacote dela não é híbrido, mas eu uso a aula gravada como uma forma de reposição. Mas eu falei para ela, eu não queria, porque a gente está chegando no final do módulo e eu acho que é interessante dar uma atenção maior, focar aqui no ao vivo, para você não ficar com dúvida. E ela falou, não, tá de boa, tranquilo, não sei o quê. Mas eu fiquei assim, caraca, fulano vai perder a aula de novo, não sei o quê. Cara, eu fiz vídeo no YouTube que chama alguma coisa como lidar com a culpa. E aí, esse é um vídeo muito negligenciado, que eu acho que as pessoas falam, ai, que besteira, não vou ver, não sei o quê. Mas eu acho que é o vídeo mais importante que eu acho que todo mundo devia pensar. Porque, juro pra você, eu sendo mentora de professores, eu tenho mais de 1.500 alunos, e eu vou te falar com todas as letras, que a maioria que passa por mim, o problema deles não é técnico, não é nenhum tipo de coisa que eu vou ensinar e que a pessoa vai melhorar. Ela só precisa lidar com isso que a gente tá falando agora, com a culpa, principalmente, e com a questão da autoestima também. Eu acho que essas discussões que a gente traz, apesar delas parecerem nonsense para muita gente,
é besteirinha que tá falando, esse é o cerne da coisa. Não. Ponto E se principal. você faz os dois recortes, primeiro um recorte de gênero, que a gente já sabe que a maior parte do seu público é feminino. Sim. Aí a gente já tem um grande recorte. Até tem um gato pingado, outro, né? Um cara aqui que aparece. Mas a gente sabe que o seu público é majoritariamente feminino. Se depois você faz um recorte de raça, cara, é surreal. Eu entrei agora numa mentoria focada para negócios. Apenas para negócios, apenas de mulheres e apenas de mulheres negras. E aí, na primeira mentoria, tipo, um dia lá da aula ao vivo, a professora falou assim: é muito importante a gente fazer o planejamento da empresa, que não sei o quê, ao longo prazo. E aí, depois ela mesma fez um comentário. Gente, eu sei que é difícil, porque o povo, a pessoa preta, ela, na verdade, ela não tem perspectiva de futuro. Quando a gente para pensar pelo viés racial, ela não tem perspectiva de futuro, porque, na verdade, você sabe se você vai chegar aos 30, se você vai chegar aos 50. Você pode descer aqui a rua e acabar. Isso também influencia no que você falou da questão da autoestima. A mulher, ela tá sempre fazendo muito, ela não é reconhecida, não importa qual seja o trabalho que ela faça, tá? Desde o trabalho de dona de casa, até a professora, até a mãe, não importa quem seja. Ela não é reconhecida, e aí se você não é reconhecida, você acha que você está fazendo bem feito aquilo ali que você tem que fazer. Então, como é que eu vou chegar aqui na internet para vender o meu trabalho e se meu trabalho é bom? Porque quando você está no curso, você é avaliado pelo coordenador, mas dificilmente ele vai chegar para você e vai falar assim: caraca, olha, essa tua aula foi incrível. E no curso que eu trabalhava, o coordenador assistia as aulas, né, para avaliar. Não chegava e falava assim: nossa, Sara, essa aula foi incrível, maravilhosa, você lidou com aquele problema ali. Fala: olha, você errou nisso, você não fez o passo a passo que era para fazer, o aluno ficou com dúvida, você não soube responder. Cara, então você sai da aula. Eu sempre acontecia isso comigo. Quando falava que era dia de avaliação de aula, eu me tremia toda. Falava: hoje eu vou assistir sua aula. Eu falava: meu Deus, vontade de abrir um buraco aqui e me jogar agora. Eu odiava ser avaliada. Porque nunca era: nossa, você. Beleza, talvez você tenha errado esse passo aqui, mas poxa, você deu opção pro fulaninho que tava com dúvida. Ai, você não soube elaborar bem a explicação, mas caraca, você fez uma boa correção? Não, era sempre só pedra, pedra, pedra. Então é muito difícil você desenvolver a autoestima profissional, porque nesse caso não é só profissional, mas também é pessoal, né? Mas como é que você vai vender o seu trabalho se você não acredita nele? Você não acredita porque você não sabe se você é bom ou não. O lance do como que a gente vai vender o nosso trabalho se a gente não sabe se ele é bom. Porque assim, a gente meio que não. A gente não tem o nosso próprio julgamento, né? Nós fomos e somos socializadas para esperar a validação do outro, seja o pai, seja a mãe, seja o professor, seja o coordenador. Então, como é que eu vou chegar aqui e vou falar: olha, compre de mim que minha aula é boa, se não tem ninguém aqui para validar minha aula, para falar: realmente, a aula dela é boa. Tanto é que as pessoas só compram a partir de prova social. Por isso que é muito difícil ser autônomo. Tá aí um ponto que é muito importante ser debatido, porque eu vejo que as pessoas elas estão se sentindo cada vez mais sozinhas. Cara, eu vou dar o meu exemplo aqui, tá? Eu, como infoprodutora também, tem uma equipe, tem uma empresa, a gente tem dados, a gente já tem 3 anos de atuação, então a gente tem todo métricas para pegar, vamos falar assim. Mesmo assim, tem vezes que eu fico assim: opa, não tá vendendo, será que eu tô chata? Será que meu produto é ruim? Será que é o mercado? Será que não sei o quê? E aí, os encontros presenciais que eu sempre tenho, nas mentorias que eu faço, nos masterminds que eu participo, eu acabo encontrando outras pessoas que são de nichos próximos ao meu, a gente tem essas conversas, aí é que eu consigo entender se o problema sou eu ou o problema é a pessoa, porque eu tenho outros dados para conversar. Eu tenho outras pessoas. E você sai da tua cabeça. Sim. E aí, vamos supor que eu falei assim: nossa, esse mês foi muito ruim. Chegou outra pessoa e falou: o meu também foi. Eu falo: beleza, não sou eu. Somos nós. É um problema, né, do grupo. E isso é uma coisa que eu andei reparando muito, que eu acho que quando você é professor e se torna autônomo, geralmente porque a maioria, né, é porque passou por algum tipo de escola e não gostou. É mais difícil a pessoa já ter começado direto no autônomo, que eu tô querendo dizer. Sim. E aí, beleza. Até porque ela não tem autoestima para isso. E até porque ela não tem autoestima nem experiência. Ninguém nem falou que é possível, né? Tipo, eu não sei pra você, mas pra mim não era possível. Tipo, eu nunca conheci alguém que era autônomo. Também Professor de idiomas, eu nunca tinha visto um que era 100% autônomo. Todos que eu conhecia davam aula particular como bico. Então, assim, eu não tinha referência para pegar para eu poder fazer isso. Só que eu acho que a pessoa que passou pela escola, que teve experiência de ter colegas, de ter sala dos professores, eu não sei o quê, vai para ser autônomo, ela começa com muito gás, porque ela tem vontade, porque ela tem, às vezes, uma revolta que motiva ela, ela tem toda uma coisa. Mas, com o tempo, as responsabilidades começam a pesar muito, a não resposta começa a pesar muito. Qual que é a maior reclamação que eu recebo na minha caixinha todo dia que eu abro? Parece que eu estou falando sozinha. Por quê?
Porque você tá fazendo um negócio, você não tá vendo o resultado na frequência que você faz, e você espera na mesma frequência. Então as pessoas acabam desanimando, né? Acaba tendo aquele, não sei se tá bom, não, nem sei se eu quero tanto assim. Então eu vou aproveitar isso para te fazer uma pergunta. Como que você se anima? Como que você mantém isso daí? Você tem outros amigos que são professores autônomos? Como que é a situação para você? Não tenho outros amigos que sejam professores autônomos. Eu acho que eu concordo com você, às vezes é muito difícil, e a coisa mais difícil também é quando você analisa o futuro. Porque a gente está sempre tentando prever o futuro, né? Independente de quem seja, independente da sua profissão, a gente sempre pensa no futuro. E às vezes eu me pego pensando assim, caraca, daqui a um ano, onde é que eu vou estar? Por isso que vem aquela questão do planejamento, né? A gente tenta se preparar, mas eu acho que a maior motivação hoje é ver é aquilo que eu sempre falo, olhar para onde a gente estava. Então, quando eu paro para comparar onde eu estou hoje com onde eu estava 1 ano, 2 anos atrás, não tem comparação. 2 anos atrás, eu lembro, eu tive um problema de saúde por causa do trabalho. Eu não lembro qual foi o feriado, eu trabalhava de segunda a sexta, segunda a sábado nesse curso, e na segunda-feira seria feriado. Não lembro qual foi o feriado, eu sei que quando voltasse do feriado ia ter uma atividade extra. A escola sempre faz, né? E dia disso, dia daquilo, aí faz atividade extra. E eu lembro que eu saindo do curso, meio-dia de sábado, minha aula acabava meio-dia, o coordenador me parou no corredor e falou: você já preparou a atividade de terça-feira? Aí eu falei: não, o negócio é terça-feira, por que que eu vou pensar nisso no sábado? Não, mas você não tem nenhuma ideia, você não tem nada preparado? Aí, não, você tem que, porque eles cobravam muito da gente inovação. A gente tinha que ser criativo, tinha que trazer maneiras de motivar o aluno, engajar os alunos, às custas da minha saúde mental. Ficar seu fim de semana inteiro pensando. Sim, era uma coisa surreal. E aí eu saí de lá no sábado, eu não esqueço. Eu saí de lá no sábado, eu fui para casa, eu comecei a sentir uma dor de cabeça, eu tomava remédio, não passava. Deu domingo eu sentindo dor de cabeça, deu segunda-feira eu sentindo dor de cabeça. Aí eu morava com os meus tios e minha tia tem aquele aparelho de monitoramento de pressão. Aí ela falou assim: deixa eu ver a sua pressão, como é que tá. A minha pressão tava tipo assim, 15 por sei lá o quê. Meu Minha Deus. pressão tava super alta, eu morrendo de dor de cabeça aqui, dor na nuca. Aí ela foi e me deu remédio para pressão alta, né? Todo mundo aqui na minha família tem pressão alta. Eu marquei uma consulta com o cardiologista, aí ela passou todos os exames, né? Fiz aquele exame de mapa, fiz sei lá o que de cardíaco. Aí ela falou que não, que eu tive um pico de pressão. A minha pressão foi, tipo, super alta. Eu passei o feriado que era para descansar, eu passei o feriado inteiro passando mal. Olha que incrível. Sabe? Então, assim, quando eu paro para lembrar disso, eu falo, cara, que Mas absurdo que eu a passei. gente, cara, o Diego tava falando para mim, falei assim, o Diego, ele antes do escritório dele ficava no nosso quarto, e agora a gente mudou pro meu escritório. Aí eu falei para ele assim: ó, quando eu estiver lá na Argentina, você trabalha do meu escritório, que ele é bem maior, bem melhor. Aí o Diego falou: não, porque é muito fácil se acostumar com o que é melhor, mas fazer o downgrade é muito ruim, vou ficar horrível quando eu tiver que voltar. Quando a Isso. gente está pensando no futuro, Sara, a gente fica assim: ai, como é que será amanhã? Como é que será ano que vem? Ai, que não sei o que, que não, não, não. Mas, cara, olha onde você está em relação ao passado. É importante isso que você falou demais. Quando eu comecei a última turma da formação, sua turma, eu falei com o pessoal: onde é que você estava no passado? Onde você estava em dezembro? Uhum. Onde é que você está agora? E onde você quer estar em próximo dezembro? Porque eu até falei isso hoje na aula da trilha. As pessoas estão cada vez mais imediatistas. Mas, assim, muito imediatistas. Num ponto absurdo, mais ou menos assim. Eu tenho 15 anos de sala de aula, eu já trabalho com isso há muito tempo, estou aqui há 5 anos no digital, sei lá, tentando, e eu ganho 2.000 por mês. Vou começar a estudar mês que vem, estou ganhando 10.000. Onde que isso existe na face da terra, pelo amor de Deus? E cada dia mais isso está acontecendo. Então, eu estou vendo muita gente que está chegando para mim falando a mesma coisa do aluno que chega para você e pergunta: você é fluente no mês que vem? É a mesma É, coisa do professor que chega para mim e fala: mês que vem que eu vou estar ganhando. ódio dessas perguntas. Você não vai estar ganhando 10.000 no mês que vem. E aí eu vou puxar agora. As pessoas, elas não querem, isso é muito óbvio, mas é aquela história do óbvio precisa ser dito. As pessoas não querem aceitar que a gente precisa viver o processo. E nem sempre o processo vai ser legal. E a maioria Às das vezes vezes vai ser doloroso. Às vezes a você ma... vai abrir mão de muita coisa. Esse ano de um livro, foi o primeiro livro que eu li no ano. Foi indicação de uma das minhas professoras de finanças. O nome do livro é A Única Coisa. Em inglês é The Only Thing, eu acho. E nesse livro o autor fala que não existe essa história de equilíbrio. De tipo assim, vou equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Não existe. Porque em determinados momentos da tua vida, você vai ter que despender de mais tempo e energia. Se você acabou de ter um filho,
A sua família precisa de mais da sua atenção. Você vai deixar o trabalho um pouco de lado. Se você está abrindo um negócio, o teu negócio precisa de mais atenção. Talvez o seu lazer vai ficar um pouco comprometido agora. Mas a vida não é 50%, 50-50. Em algum momento você vai ter que prestar mais atenção. Se você casou, você que agora está morando junto com o Diego, né? Vocês ficaram noivos há pouco tempo, mas vocês já moravam juntos. Nesse período de transição, você tem que dar mais atenção ao seu relacionamento. É um período de adaptação. Você não vai deixar de trabalhar. Você tem suas metas, suas coisas. Mas você precisa olhar com mais atenção. Porque se você, acabou de casar, não está prestando atenção, daqui a pouco vai dar. Porque não está alinhado. As coisas não estão alinhadas. Hoje eu recebi uma pergunta que eu vou direcionar para você. Na verdade, vou contextualizar e depois eu vou direcionar. Eu estava na aula da trilha hoje e uma das alunas, ela a primeira pergunta, né, da aula foi a dela. E ela perguntou assim: então, Elisa, ela é professora de espanhol. Eu tô abrindo perfis de outras professoras de espanhol e não sei o que lá. E eu tô vendo que as pessoas, todo mundo agora tem infoproduto, todo mundo tem e-book, todo mundo tem isso, aquilo. Não tá saturado? Todo mundo saturou? Todo mundo está fazendo? Ninguém vai querer comprar mais. O que eu falei para ela? Eu falei, olha, deixa eu te explicar, Lu. É Lu o nome dela. Eu falei, Lu, primeiro, tá saturado na nossa bolha. Para mim tá insuportável, porque o tempo inteiro eu vejo, mas não quer dizer que está saturado para o nosso aluno. Porque, por exemplo, quando o livro foi criado, saturou, mas até hoje as pessoas compram o livro, até hoje compram e-book para ler no Kindle. Então, assim, lógico que tem todo, né, um limite, uma coisa ali a ser falado, mas não saturou. Na verdade, as pessoas estão falando disso porque agora elas descobriram que dá para fazer isso além. E aí, qual que é o outro ponto? Que aí vai chegar na fatídica pergunta, que a Lu, se você estiver ouvindo esse episódio, eu sei que é só por essa pergunta. O ponto aqui eu falei para ela, eu expliquei para ela o seguinte, que ela me perguntou quantos infoprodutos de cada um que ela tinha que ter. Por exemplo, um e-book, um curso, um não sei o quê. Falei, então, não existe uma resposta certa. Eu poderia te mentir e fingir que tem uma métrica, faz um daquele, mas não existe resposta certa porque depende do seu negócio. O que você quer montar? Qual que é a sua visão a longo prazo? Aonde você quer chegar com isso? E qual que é a questão aqui? Quando eu falo para os professores fazerem infoprodutos, Sara, você já deve ter entendido isso, porque você foi aluna da formação e você tem uma visão muito boa disso por fora. É simplesmente porque chega um ponto que já não está batendo mais o valor que a sua hora merece, né? O preço, com o quanto as pessoas conseguem pagar e, principalmente, você não tem horário disponível para todas as pessoas, porque quando a gente está no online, isso é importante. a gente tem tipo, eu estou online, beleza, eu tenho todo o tempo do mundo, aí eu começo a captar aluno do mundo inteiro, eu já não tenho mais tempo, porque eu só tenho aquelas 24 horas do meu dia, então a gente tem que fazer uma adaptação aqui. O que eu sempre falei na trilha, desde o primeiro momento que eu gravei ela, que eu dava só umas pulverizadas na formação, era sobre as aulas híbridas, que é o ponto principal que eu quero te perguntar. Eu dei o exemplo seu, porque você foi uma das primeiras pessoas que aplicou a questão de fazer aulas híbridas e que está dando certo, que está resolvendo muito bem. Mas eu quero que você conte aqui para quem está ouvindo a gente, de uma visão de professoras, do porquê você resolveu fazer, de que está dando certo ou não até agora, mas eu queria o recorte daquele que você falou. Uma pessoa, por exemplo, não poderia pagar o preço que você cobra, mas você me falou quando a gente estava gravando o Pod Teacher da primeira vez, que você não tinha condição de pagar inglês e que era uma coisa muito importante para você. Então, a forma como você retribui isso hoje é fazendo esse preço diferente que você mesmo falou, um preço mais baixo que qualquer um consegue pagar, não sei o quê. Explica para quem está ouvindo essa ideia das aulas híbridas não como um infoproduto para tirar dinheiro da pessoa a todo custo, mas sim como uma coisa justa para todo mundo. Qual é a sua visão sobre isso? Eu não quero ter uma empresa que viva só de infoproduto. E eu respeito quem queira. A pessoa só vende curso gravado, a pessoa só vende e-book, a pessoa só vende material entregável. Eu não quero. Eu gosto da aula. Eu gosto de estar em aula. Eu gosto de conversar com os meus alunos, eu gosto da troca, é disso que eu gosto. Lá na formação, quando a gente falava das aulas, de você falar, não adianta você querer lotar a sua agenda. Na própria trilha, eu explico pro pessoal, tipo assim, eu falo assim, eu não lembro a porcentagem que eu deixei lá, não. Mas eu criei meio que um métodozinho. 60% você consegue fazer com as suas turmas híbridas. 15% você faz com outros infoprodutos e o resto com as aulas ao vivo. Para eles poderem fazer uma mescla das três coisas para também não ficarem uns loucos que vão criar só infoprodutos e surtar. O que acontece? A ideia principal nasceu aí das aulas de formação. Eu passei a analisar o formato das aulas de formação, assumi curso gravado no ano passado.
que eu comprei um curso de finanças. Só que ele era 100% gravado. Tinha ali o suporte da professora, mas ele era assim, essencialmente gravado. E aí, com a formação, eu passei a ter contato diferente, né? Tinha ali o gravado, tinha o ao vivo, tinha o suporte, e eu vi que era muito completo. E eu pensei assim, bem, se for comparar o que eu tinha lá no curso de finanças e na formação, eu acho que a formação oferece algo mais completo. A estrutura dela oferece algo mais robusto. Você tem ali o gravado, que o aluno vai ver a hora que ele puder. Você tem o ao vivo, se ele quiser, que também não é obrigado a ir. Eu não trabalho só para mim ainda, eu trabalho para uma outra professora que começou dando aulas particulares, só que ela fez exatamente o que você falou. Ela começou a atender Deus e o mundo. Só que ela não atende turma. Ela só atende particular. Só que chega uma hora que você já não tem mais horários na sua agenda. Então, o que ela teve que fazer? Contratar outra pessoa. E ela me contratou. Então, lá as aulas são essencialmente particulares, né? Uma pessoa só. E aí eu passei a analisar, olhando o modelo de negócio dela. E eu pensei, cara, eu não quero fazer assim, igual a ela. Porque vai chegar um momento que eu não vou dar conta. Putz, Grila, deixa eu fazer uma pausa no seu comentário antes de você concluir o raciocínio, porque foi esse raciocínio que a gente teve de manhã. E sabe o que eu estava querendo dizer para as meninas? Quando você começa, você vai vender aulas particulares, né? É muito mais fácil fechar essa matrícula do que você vender o infoproduto, porque a pessoa não confia em qualquer um para comprar. Só que, se você não faz uma coisa que eu chamo de pensamento difuso nesse caso, que é você fazer o curto prazo, ou seja, dar essas aulas individuais para você garantir seu sustento. Enquanto você constrói o seu longo prazo, você vai entrar nessa rodinha de hamster, minha amiga, você não sai mais. Porque essa professora que você trabalha junto, duvida ela sair desse negócio. E é assim, é muito louco, porque a gente tem um sistema de organização, né, das aulas. Aí sou eu, ela e mais uma terceira colaboradora. E aí tem lá a lista de alunos para cada um. Eu tenho, tipo, 5 alunos. Ela tem, tipo, 20. E eu fico assim, amada, você vive? Você tem vida? E aí eu passei a observar, eu falei, cara, esse modelo aqui para mim não dá certo, porque eu quero ser a pessoa que 3 horas da tarde vai para academia. Hoje eu não fui, porque eu estava em aula. Mas, hoje eu cheguei do trabalho 12h30, pedi uma quentinha que eu não estava a fim de comer a minha comida e fiquei assistindo desenho até a hora da minha aula, sabe? Se eu tivesse 200 alunos, eu não ia poder fazer isso. Então eu passei a observar e falei, eu não quero isso. Eu não quero ficar presa. Eu não quero chegar e falar assim, ai, olha, gente, minha agenda está fechada porque não tem tempo nem de comer. Então, assim... Então, é que eu acho que as pessoas ainda estão vendo isso como uma coisa, um troféu, sabe? Ah, eu tô de Burnoutinho tá vindo aí, gata. Burnout está na porta. Aí, qual que é o Entendeu? problema? Então, assim, você também tem que saber o seu limite. Mas é aqui, preciso. você está exposto de... Eu vou trazer essa provocação intensa, imensa para você enxergar o que eu estou enxergando também. Se você fica o dia inteiro exposto a esse tipo de influência, você acaba pirando na mesma coisa. Exemplo, se você só fica seguindo concorrente que você vê que, ai, tô com a agenda fechada, você se sente mal. Porque você fala, putz, ela tem agenda fechada, eu não. É o gatilho da escassez. Tá falando, pô, ela tá fazendo mais dinheiro do que eu. Eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho que trabalhar a mesma quantidade. Sim. Aí qual Isso é aí, o problema? isso aí é uma armadilha muito forte. É uma armadilha muito grande. E aí eu passei a observar, falei, cara, eu não quero isso. Aí eu pensei no... Na verdade, eu comecei no seguinte. Eu comecei gravando aula para repor a falta. O aluno avisava que ia faltar, e a responsabilidade dele não tem nada a ver com isso. Ó, problema é teu, faltou problema teu, eu e que você que sabe, né? Não é criança, é adulto, mas aí, sim, qual é uma maneira que eu posso agregar mais valor na minha aula? Isso é importante, pensar como que eu... Não é querer tirar mais dinheiro da pessoa, é agregar valor. E aí eu pensei, cara, se fosse comigo, eu gostaria de ter o acesso à aula depois. Eu faltei, mas aí eu tenho acesso para eu assistir depois, se eu quiser. E aí eu passei a gravar aula para fazer reposição. Só que eu, burra, gravava uma aula para cada aluno. O aluno falava, não vou faltar. Eu ia lá e gravava a aula. Olha que idiota, mas tudo bem. Aí depois eu falei, quer saber de uma coisa? Vou gravar a aula bonitinha, vou editar ela. Aí eu comecei a mexer com coisa de edição. Hoje a hora de editar a aula é meu horário favorito. Comecei a fazer edição, a aula bonitinha e fui reduzindo o conteúdo. Então, assim, se a aula viva é 1 hora, a aula gravada tem 20 minutos. Outra coisa que eu falei hoje vou também. direto O que tem na direto sua aula gravada? Oi? Se você tivesse que dar uma dica para um professor que está querendo fazer isso, o que tem que ter na aula gravada? Porque A aula gravada é essencialmente a explicação do ponto gramatical. Eu passo por todo um slide, mas eu falo, ó, gente, hoje a aula... Eu falo como se eu estivesse com a pessoa ali. Aí eu falo, olha, hoje a aula vai ser sobre comparativos. Foi a aula que eu fiz hoje. A gente vai aprender a comparar X, Y, Z, ó. Nessa regrinha aqui, você vai fazer isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Agora você vai lá para a página tal, você tem o homework. E é essencialmente
presencialmente a explicação. A pessoa vai fazer o homework, na aula seguinte a gente vai corrigir e a gente vai praticar. E aí eu passei a fazer isso para repor. O pessoal falava, Sara, ó, vou chegar atrasada, não vai dar tempo de eu ir para aula. Eu falei, beleza, toma aqui a aula gravada, você assiste quando você quer. Você tem aí uma semana para assistir essa aula. E eu não cobro. Não assistiu, o problema é teu. Eu fiz a minha parte. Eu não vou ficar, ai, você assistiu a aula, você fez dever? Manda aí pra eu corrigir. Não estou trabalhando com criança. Trabalho, mas não nesse caso. Cara, eu já tenho umas aulas gravadas bonitinhas, porque esse ano eu investi em computador, ring light, microfone, fone de ouvido, papapá, coisa e tal. E, bem, posso oferecer isso aqui como uma aula híbrida. Eu posso cobrar menos desse aluno. O meu curso, minha mãe pagava com Bolsa Família. Ela pagava mensalidade com Bolsa Família, que era R$ 200. Acho que era R$ 200, sei lá. E o material didático, ela pagava no cartão. Então, ela ia lá no início do ano, comprava o material, o livro, parcelava nas seis prestações. Então, ela passava o semestre inteiro pagando o material e a mensalidade ela pagava com o valor do Bolsa Família, entendeu? Então, assim, isso de, eu vou estudar no curso. Eu quero estudar naquele curso ali, porque tem um mascote. Eu quero estudar naquele curso ali que vai dar de brinde uma mochila. Não, você vai estudar no mais barato, que é o que eu tô podendo pagar, tá? E aí eu ofereci para uma aluna, a pessoa veio e falou, olha, Sara, eu quero... Eu falei, quer saber, eu vou testar. Ofereci para ela, e falei, olha, fulana, você vai ter uma semana de aula gravada, uma semana de aula presencial não, online. Você vai ter acesso a essa aula, ela vai ficar lá com você se você quiser, você tem o material, porque eu entrego material gratuito, você vai ter o suporte, você vai ter o atendimento individualizado, cobro menos. Então, e hoje eu ofereço 2 planos de híbrido, uma vez na semana ou 2. E uma vez na semana a pessoa, então, tem 4 aulas no mês, né? 2 ao vivo e 2 gravadas. Então, nas aulas ao vivo, eu cobro o valor cheio da minha hora-aula, e as aulas gravadas eu cobro metade do valor. Então, a aula híbrida, ela vai sair ali por quase 75% mais barato do que a aula regular, digamos assim. Eu não acho que eu não devo nada à sociedade, eu acho que ninguém deve. A gente não tem. Só quem deve alguma coisa à sociedade são os bilionários. A gente não deve nada, não. Mas se eu trabalho com educação, isso quer dizer que eu não vejo o outro só como consumidor. Pelo menos o meu ponto de vista é esse, né? O outro não é um consumidor meu, é uma pessoa a quem eu estou servindo. O meu trabalho é servir o outro. Não estou falando que, nossa, professor tem que trabalhar por amor. Não, a gente trabalha por dinheiro. Mas eu gostaria que na minha época tivesse alguém oferecendo um serviço de qualidade, porque eu acredito no meu trabalho, tá? Às vezes não, mas eu tento acreditar. Eu gostaria que tivesse alguém oferecendo um trabalho de qualidade de uma forma que eu pudesse pagar, sabe? Porque às vezes você quer, às vezes a pessoa quer, mas ela não tem. Ela vai tirar dinheiro de onde? Vai deixar de pagar o aluguel? E aí você pode ter certeza que se a pessoa me oferece a oportunidade de eu estudar com ela, eu pago menos, mas quando ela oferecer uma coisa mais cara, se eu quero, se eu gosto da pessoa, sabe? Então, assim, passei a ofereci para essa primeira aluna, apareceu uma segunda, ofereci para ela também. Aí já ofereci o plano duplo, porque aí já tinha validado, a mulher já tinha estudado ali comigo alguns meses, já estava estudando comigo, ofereci para essa segunda pessoa 2 vezes na semana. Então, eu ainda ganho dinheiro, só que eu trabalho menos, porque a aula já está gravada, ela já está pronta, eu só pego o link e mando para a pessoa. No futuro, eu pretendo estruturar isso melhor, colocar isso talvez na QIFI, como se fosse tipo uma comunidade, né? Todas as aulas ali, a pessoa acessa, ainda não organizei isso. Por enquanto, eu mando tudo para o YouTube e mando o link para a pessoa. No futuro, eu quero fazer uma coisa mais estruturada. Eu não sei ainda como. Mas aí, eu falei, cara, não faz sentido eu ficar gravando a aula várias vezes. Eu tô perdendo tempo de vida. Eu podia estar fazendo outra coisa. Eu comprei essa mentoria de negócios e aí eu conversando com a mentora, falei, olha, fulana, eu quero fazer isso, isso e isso. Eu tenho a ideia de, no futuro, fazer uma comunidade para unir todas as minhas alunas, porque na formação eu entendi que eu gosto de trabalhar com mulheres. E aí eu pensei, cara, eu quero uma maneira de juntar todo mundo, porque a aula individual é ótima, eu amo. Bato altos papos, mas em grupo a troca é maior. E eu quero que a minha aluna de São Paulo, ela tenha a oportunidade de conversar com a minha aluna do Ceará, que tenha a Às vezes a gente oportunidade de fica conversar assim, com a minha aluna de nossa, Minas. você ia adorar, Ai, não sei o quê. uma fulana. E aí eu tenho uma pessoa que vai vir a ser a minha aluna, que ela já falou que ela quer estudar comigo quando eu abrir a turma de conversação, que ela é contadora. E aí eu tenho uma aluna que é de economia. Aí eu disse, nossa, fulana vai adorar esse cano. Elas vão conversar tanto, elas vão ter coisa em comum para conversar, elas vão ter acesso a mais conteúdo, elas vão ter acesso a mais estudos. E você não é obrigado a pagar, você vai entrar se você quiser. Mas aí eu penso, se eu der oportunidade para a pessoa entrar ali pagando R$ 150, que é a aula híbrida,
barato, R$ 150 você não faz nada, você compra um gás. Mentira, você compra um gás e 5 quilos de arroz. Você deu a oportunidade da pessoa entrar nessa turma, quando ela tiver uma condição de pagar uma coisa mais cara, ela vai querer fazer, sabe? Porque às vezes não é pelo dinheiro, é pelo serviço que você está oferecendo, né? E assim, a gente cria vínculo. Então, assim, não é o dinheiro. Ontem eu conversando com essa minha aluna e ela passando por uma situação difícil, aí fui, conversei com ela, falei, olha, não desiste não, você continua aí com o seu objetivo, se é isso que você quer, continua. Tem uma aluna que o pai dela tá doente, volta e meia, eu vou lá e mando mensagem, aí, como é que tá o seu pai? E aí, tem alguma notícia, que não sei o quê. Porque a gente tá lidando com pessoas, a gente não tá lidando com número. Eu acho que essa é a diferença entre nós e a escola. A escola tá lidando com número. E eu já presenciei, eu não estou falando, ninguém me contou, eu presenciei um aluno do último curso que eu trabalhei, que ele era bolsista nesse curso, a mãe dele perdeu o emprego, ele, tipo assim, ele não pagava mensalidade, ele pagava só o material didático, e ele precisou rescindir o contrato. A dona da escola queria que ele pagasse multa, e ela cobrou a multa dele. Tipo assim, você tá vendo que a pessoa não tem dinheiro, você tá fazendo de sacanagem. E 50 não vai fazer diferença nenhuma para você esse vida. dinheiro. Só porque nessa região que eu trabalhava era uma região perto de praia. E ela, a dona dessa escola, ela mora perto da unidade. Tipo, meio que um bairro só. Ia de carro, ela mora no condomínio, o condomínio dela é na beira da praia. Prédio na beira da praia. E eu já presenciei ela virar para a funcionária que mora lá, não sei aonde, que tem que pegar ônibus, acordar às 5 horas da manhã, e falar assim, fulaninha, tem como você vir abrir a escola no sábado? Aí, porque sábado fica com muito trânsito, as pessoas indo para a praia, eu não queria vir. Primeiro que você é a dona do negócio, você mora perto, você vem de carro, você está reclamando que você vai enfrentar trânsito. Eu acho que, infelizmente, eu de verdade acho que tem pessoas que acreditam que são melhores que outras, naturalmente. Acreditam de verdade. E assim, Também cara, um é negócio desse, surreal eu não você consigo. ver. É a mesma pessoa que eu já vi. E assim, são coisas que a gente já vivenciou. Eu trabalhava nesse curso, tinha uma menina na recepção, a garota. Você via que era pessoa simples, pessoa que nunca teve muita instrução, não tarde, pessoa que tipo, terminou o ensino médio, não conseguiu entrar na faculdade, não fez um curso técnico, nada. E eu lembro muito claramente, isso foi ano passado. A garota entrou na recepção, ela não recebeu o treinamento que ela deveria ter feito, porque agora que eu estou estudando, né, a estrutura de um negócio, ora, se você vai contratar alguém, você primeiro tem que saber fazer para treinar a pessoa. E aí ela falou, contratou a garota, não treinou. A menina fez um erro, que era tipo assim, ia passar a compra na maquininha de cartão de crédito, aí tinha que fazer o pedido pela internet, a pessoa ela fez direto na máquina, tinha que pagar uma taxa. A mulher xingava a garota e falou, olha, você vai vir trabalhar a pé, porque eu não vou te dar o dinheiro da passagem, eu não quero saber, você que se vire. E xingava a garota, porque a garota fez um erro. Um erro porque ela não foi treinada. Absurdos dentro da escola de idiomas. Eu falo para você que se você quer ter uma motivação para você não voltar para lá, é você que tá professor. Cara, eu saía de casa às 5h40 da manhã, eu chegava em casa às 10h30. Eu não quero isso na minha vida. Se você ouviu uma temporada do Pod Teacher, nunca mais você volta para a escola. Só de revolta. Não volta, não volta. Sabe, Sério. eu tenho que me humilhar para a pessoa pagar minha passagem. Tipo assim, eu estou trabalhando de graça para você. E eu acho que a maior mudança de mentalidade é você entender que a pessoa está fazendo um favor. A pessoa, o empresário, não sabe fazer todos os papéis daquele negócio. E não porque já consegue. E não consigo, porque já tem vezes de eu virar e falar assim, nessa última escola, eu trabalhava de segunda a sexta. Era tipo, quinta-feira, não haviam depositado ainda o dinheiro da minha passagem. A gente aqui no Rio usa o cartãozinho. E eu falei, se não depositar minha passagem até sexta, segunda-feira eu não venho trabalhar. E eu não vou. Eu já tava de saco cheio, eu já tava doida pedindo para que me mandasse embora. Rapidinho depositava, sabe por quê? Porque se eu faltasse, não ia ter ninguém para me substituir. E a bonita, que é dona da escola, sabe falar inglês? Não sabe. Olha só, ela não poderia nem dar aula no meu lugar. Eu acho que a maior mudança de mentalidade é ver que, na verdade, nós somos recurso humano. Então, eles precisam se não tiver um professor dentro da escola, como é que a escola vai funcionar? Não interessa se a equipe de marketing, se a equipe de captação de aluno captou 300 matrículas. Se não tiver professor, não vai ter aula. Eu concordo com Dane-se. você. Mas uma coisa Sabe? É muito surreal. Uma coisa, nessa aula de hoje, para a gente ir caminhando para o fim também, eu quero deixar essa reflexão aqui, que você é uma pessoa que eu sei que pensa muito longo prazo, como eu. E eu tô cada dia mais tentando trazer para as pessoas, nas minhas conversas, nos stories, e agora no Pod Teacher de novo, que tá, né,
que a gente já tem essa nova temporada, que não adianta a gente focar só no curto prazo se a gente está querendo criar um negócio, se a gente está querendo levar isso aqui a sério. Você precisa pensar no que vem depois. E assim, é óbvio que a gente começa de onde dá. Então, eu comecei com um aluno particular, aceitando até uns alunos que eu não queria, comecei cobrando uma baixa, fui fazendo meu nome, estou cobrando melhor, estou com mais alunos, não sei o quê. Só que, gente, por favor, não se rendam à rodinha de hamster. É claro que é mais fácil sim, mais simples, não é mais fácil, mas mais simples, você se manter captando aluno individual para sempre. Mas vai chegar um ponto que vai ficar insustentável. E agora eu quero fazer até uma provocação maior aqui, porque assim como a palavra mentoria se tornou banalizada, que agora tudo é mentoria, né? O povo bota mentoria para nome de nada a ver. Igual, Sara, o que é uma consultoria de inglês se não uma aula particular? Por favor, né? Pelo amor de Cristo. Eu acho que o termo consultoria ele só vai se aplicar a serviços práticos, sabe? Eu até acredito na consultoria, tanto na consultoria quanto na mentoria. São formatos de conhecimento que eu acredito. A mentoria, a pessoa vai para mão. Ela vai pegar na sua mão e falar, é assim É o que faz, problema. Só que as pessoas faz não assim. estão fazendo isso. E aí, o que A acontece? consultoria, o cara ele vai falar, você vai fazer isso aqui e se vira, toma aqui, é o manual, você pega e faz. O mentor não, ele vai pegar na tua mão, falar, meu filho, acorda, meu filho, é assim que faz, e vai pegar na tua mão e te ajudar a fazer. Porque você tá pagando mais caro, você tá pagando por um produto premium. Ele te ajudar, é tipo assim, fulana, me ajuda, 3 horas da manhã, por favor, me ajuda. Não, 3 horas da manhã não, né? Mas é realmente isso, sabe? Eu comprei uma mentoria de finanças de um plano de gastos. Ali vem dizendo quanto que eu tenho que gastar em cada coisa. Quanto que você pode gastar de alimentação? Tá lá. Quanto que eu tenho que investir? Tá lá também. Eu não preciso pensar. Eu tô pagando, eu preciso pensar para mim. Mas o que eu tô vendo no mercado? Uma banalização tão grande que a palavra mentoria, ela começou a ser banalizada mesmo. Porque Sim. eu tô vendo É o curso. alto ticket. Sim. Aí Pessoa as quer pessoas ganhar fazem dinheiro rápido, faz mentoria. um curso gravado, um curso inteiro gravado, você tem um grupo, pronto, mentoria. Isso é o nome desse dia. Isso não é uma mentoria, não, gente. Por favor. Eu fiz até um É no post máximo um curso com acompanhamento. e continua não sendo. A formação não tinha nome de mentoria. Por quê? Porque não era. A partir do momento que deixou de ser mentoria, porque ela já foi uma mentoria um dia, quando deixou de ser mentoria, porque o meu plano era escalar, eu troquei o nome dela. E eu não acho justo ser desonesta com as pessoas. E aí, qual que é o ponto que eu estava trazendo na aula de hoje, que eu acho que pode encerrar bem com uma reflexão aqui para gente? A Lu, quando ela fez essa pergunta para mim, eram duas perguntas em um. Perguntou se ia saturar, né, o mercado de infoprodutos, mas ela também perguntou assim, a conversa caminhou para ela falar assim, então, Elisa, porque o que eu tô vendo é que as pessoas estão, mentores, tá? Na minha posição, assim, pessoas do meu nicho, estão parando de falar dos infoprodutos e estão falando da gente, voltando atrás, vamos dizer assim, falando da gente captar aluno, da gente ficar só no 1 a 1, não sei o que, não sei o que. Sabe qual que é a minha opinião sobre isso, Sara? A minha opinião sobre isso é o seguinte, o que eu tô percebendo do mercado? E eu quero que você preste atenção se você também tá vendo isso por aí. Eu tô percebendo que é muito mais fácil, Sara, eu te mostrar resultado se eu ensinar você a captar aluno individual, você consegue aluno individual muito mais rápido do que vendendo infoproduto. Porque o infoproduto é uma visão a longo prazo. Então, para você dar certo no infoproduto, você tem que ter tempo de bastidor, tem que ter tempo de maturação, tem que ter uma autoridade maior. É um negócio que demora. Quantas pessoas estão dispostas a esperar? E aí, o que acontece? No meu mercado, os meus concorrentes, a galera do meu nicho, tá trazendo muita ideia realmente contramão do que eu falo, porque é mais rápido você dar resultado e você mostrar números quando você ensina só isso aqui. Aí você E fala, além disso, eu complementaria seu pensamento falando, além de você conseguir resultado rápido, você vai dar resultado para aquela pessoa. Então ela vai usar o seu resultado para ganhar mais dinheiro. aí é que é o problema. Por quê? Vamos supor, eu vou te ensinar a captar aluno. Beleza, eu te ensino, tranquilo. Tanto é que na formação eu ensinava. Só que aí você vai entrar nessa rodinha de quando é que você vai sair? Você não vai sair, você vai ficar preso aqui. Mas eu me sinto na responsabilidade, assim como você se sente com o seu aluno, estou prestando um serviço, precisa ser um serviço de qualidade. Eu me sinto na responsabilidade de falar com a pessoa, cara, isso aqui é o começo, não pode ser o fim. Tem um meio Não e tem dá para viver isso para sempre. Eu acho que a questão do modelo de negócio, nesse sentido que você está falando, eu vejo que o infoproduto ele é o que a gente sempre fala. Eu acho que é difícil viver só dele, é possível, mas é cansativo, é cansativo. Você vai viver em função de estar sempre pensando na próxima coisa, no próximo lançamento, no próximo produto incrível que você tem que criar, porque aí a ideia é que você sempre se supere, ofereça sempre algo maior, melhor, mais caro. Então eu acho cansativo, é possível.
Não gostaria, mas cada um com seu cada qual. Ao mesmo tempo, se você ficar só no ao vivo, eu acho que também é bem cansativo. Então, eu acho que vem aí a ideia do híbrido de novo. Por que não juntar uma coisa com a outra, sabe? E você falou ali muito bem, de você... Tudo bem você começar com o particular, eu comecei sim, eu comecei só com a aula individual, e tenho ainda. A minha ideia é que talvez pro ano que vem eu já não abra mais vagas individuais, para focar nos grupos, que aí no grupo eu ganho na quantidade, menos trabalho, ganho por quantidade de alunos. Se eu tenho aluna que tem aula 2 vezes por semana, mas somente uma dessas horas eu tô ali ao vivo, eu ganho 1 hora a mais na minha semana. Eu posso usar essa hora para prospectar mais aluno, para criar conteúdo, para criar o produto, para dormir, não tem nada de errado também. A gente precisa também valorizar o descanso. E eu sinto que é uma coisa que tem sido cada vez mais desvalorizada, tá? Acho importante a gente falar disso no nosso nicho, de cada vez mais as pessoas estão tentando nos forçar a cair nessa história do trabalhe mais, trabalhe enquanto eles dormem. Essa história tá ficando esse discurso. Mas é num viés engraçado, porque eu até falei com você disso da outra vez que a gente estava gravando. Porque é um trabalho enquanto eles dormem. Olha pra você ver que loucura. Misturado com, mas eu trabalho da praia e não tenho que fazer nada. Não é uma coisa nada a ver? Vendem uma história meio, sabe? Né? Não é nem 8 nem 80. É uma coisa assim, você tem que trabalhar muito, mas você também tem que mostrar que você está vivendo uma vida de luxo. Sabe? É work hard, play hard. Então assim, eu acho que o que você falou mais cedo de se você consome muito conteúdo daquilo ali, aquilo ali vai ficando no seu subconsciente, então é algo que as pessoas não notam. Isso aí eu concordo contigo. Nessa última aula que eu tive nessa mentoria que eu tô fazendo, a professora ensinou a gente a observar narrativas, assim, universo de marca. Então, ela mostrou vários perfis de vários infoprodutores. Eram infoprodutores, né? Pessoas que vendem serviço e produtos. E aí ela falava assim, e o que você nota na comunicação dessa pessoa? Aí tinha um feed que era assim, feed R$50, alcance R$10. E era assim, a pessoa jogando esse conteúdo. E aí eu falei pra ela assim, eu botei lá no chat, eu me sinto ansiosa só de ver esse tipo de post. Atrasada. E ela falou, e aí ela falou, foi feito justamente para você se sentir assim, né? Porque a gente estava analisando o universo de marca de cada uma daquelas pessoas, né? Mas eu entendo que as coisas não são do dia para noite. Então não adianta eu querer ganhar R$50 mil até dezembro, eu não ganhei nem 10. E eu vou falar Tem uma que coisa ter também noção. Vocês que estão me ouvindo, presta atenção. Você não vai ganhar R$50 mil de uma hora para outra, ponto número 1. E o segundo ponto é, você não vai ficar rico de 3 formas. Do dia para a noite você não vai ficar rico. Vendendo só infoproduto, você não vai ficar rico, porque sendo professor de idiomas é uma realidade, assim, muito complicada. E você não vai ficar rico vendendo só sua hora. Nenhum desses 3 é possível. Tô te falando isso como uma pessoa que tem mais de 1.500 alunos que já passaram por todas essas fases e eu passei. Eu hoje vivo de infoprodutos porque eu vendo para professores. Mesmo assim, eu tenho, por exemplo, mentorias que seriam como a turmas em grupo, né? O que eu ensino na trilha, depois de lapidar muito esse método, depois de muitos altos e baixos, é o seguinte. Eu acredito hoje, veja se faz sentido para você como professor, sabe? Mas o que eu acredito hoje é que a base ali, o que eu ensino na trilha, a base tem que ser os cursos híbridos mesmo, nem são as aulas ao vivo inteiramente, mas os cursos híbridos, mas uma base ali de 50% a 60%, mas que em cima disso você coloque as aulas em grupo ao vivo, uma ou outra particular, porque particular individual eu já acho que nem devia ter, e acima disso os infoprodutos para fazer pico de caixa. Sempre falo, pico de caixa, a gente faz infoprodutos, não sei o quê. Qual que é o problema, Sara? Esse é o método que eu acredito, tá? Hoje para uma pessoa, mas eu tô vendo que as pessoas estão, ok, ou esse. E nunca vamos mesclar. Os dois. Por que não fazer os dois? É porque eu acho que quando você bate o olho, você pensa, não tenho tempo para fazer tudo. Sabe? É o lance ali da 1 hora sobrando na tua semana. Eu tava com uma coisa na minha lista essa semana, que era tipo assim, eu tô acabando uma turma, tá chegando ao final do semestre, e aí eu pensei, vou fazer um formulário para perguntar opinião das pessoas, perguntar se elas vão querer renovar. E isso estava na minha lista, um tempão. Eu falei, gente, eu tenho que mandar esse formulário para as alunas, não sei o que só. Sentei ontem, eu fiz em 20 minutos. Por quê? Porque a gente está gastando nosso tempo em outra coisa. A gente está gastando nosso tempo em quê? Comparação. Você abre o Instagram, fica se comparando com o outro e não faz o que você tem que fazer. Chora um pouco. Chora, porque você se compara. Você se compara. E gasta esse tempo nossa, fulana vendeu R$200 mil. Eu não sei você. Eu me conecto muito com você porque o seu estilo de vida é parecido com o meu. Eu tenho um estilo de vida que eu quero sim. Eu me vejo, estou num lugar de direito de viver uma vida confortável. Eu tenho direito a almoçar. Oi, pô, não vou ficar mais pobre
pobre por causa de R$ 20 uma quentinha? Não vou, sabe? Eu tenho direito de tirar umas férias se eu quiser. Eu tirei férias esse ano pela primeira vez. Férias remuneradas. Eu também. Sabendo que tinha dinheiro lá na conta. E que no mês seguinte eu ia ter dinheiro para pagar minhas contas. Então, assim, eu vejo que eu estou no lugar de ter direito a descanso. Isso as pessoas não falam. As pessoas não falam que nós temos direito a descansar. Eu tenho direito, como eu faço. Hoje eu não fiz, não. Mas eu chego do trabalho, eu não almoço, vou ficar uma hora mexendo no celular, melhor eu descansar. Não faz mais sentido? Pelo menos eu vou acordar melhor, bem mais disposta. Mas a questão é, eu não almejo essa vida de luxo que as pessoas vendem. Esse estilo de vida que as pessoas vendem. Então, assim, será que eu preciso mesmo faturar R$ 200.000 esse ano? Eu falei isso pro pessoal da sua turma. Para faturar isso, eu não preciso faturar isso agora. Embora eu faça meu planejamento, eu fiz isso ontem, eu estava assistindo uma aula, e era para você fazer planejamento anual, né? Tipo, quanto que eu quero faturar no ano, no mês, no trimestre, na semana? Era só, tipo, eu me questiono nisso. E volta e meia, eu não acompanho nenhum mentor que venda, não acompanho um ou outro professor uma outra professora de inglês que trabalha com infoprodutores também, só para ter uma ideia do que está acontecendo e tal, mas eu não fico ali horas consumindo, porque isso fica no nosso subconsciente, e isso faz um mal danado. Essa Não, a gente se comparação faz sente um um mal. lixo todo dia e a gente não sabe por quê. Lixo, sabe? Eu olho assim, cara, teve um dia Como- desse que apareceu para mim a propaganda de uma professora professora de inglês, que ela vende material didático. Aí eu olhei assim e falei, nossa, que material didático lindo, assim, os negócios tudo colorido, com gamificação. Eu pensei, nossa, que lindo. Nossa, mas meus slides são tão feios, são tão sem graça. Ai, que não sei o quê. O slide passa na cara pro meu aluno, acabou. Não precisa ser o mais lindo, o mais incrível, o mais completo. Ele passa, é isso. Tem que ser funcional. Eu penso que, para você que está ouvindo a gente está finalizando, mas eu quero te fazer uma provocação antes da gente acabar. Se você se sente atrasado, já está errado. Porque você está atrasado em relação a quem? Porque quando você fala atrasado, você está comparando com quem? Por que você está errado? Uhum. É o seu processo, não é de outra pessoa. E a última lição, sei lá, pensamento, provocação que eu vou deixar para vocês é justamente essa. Você não vai ficar rico ou nem só ficar rico de dinheiro, mas ficar rico de tempo, assim, de paz, com aula particular individual, nem com só uma coisa, com só outra. Você precisa aprender um jeito de mesclar todas as coisas, mas não da forma desesperada de, ai, meu Deus, eu não sei fazer, eu não vou fazer, não sei o quê. A própria Sara falou que ela tem o objetivo de fazer o curso dela ficar bem estruturado, deixar lá numa plataforma, não sei o quê, mas por enquanto ela está fazendo da forma como dá e o negócio vai tomando forma com o tempo, mas ele só vai tomar se você começar, senão não vai. Sério, me escutem, gente. As pessoas querem te vender o desespero e elas querem te vender o que for mais fácil, que vai te dar resultado mais rápido, mas não necessariamente é sustentável. Inclusive, na maioria das vezes, não é. Então, escuta o que eu tô te falando. O que você vai ver por aí é gente te incentivando a ganhar 10 mil mês que vem, a viver de aula particular, lotar a agenda, não sei o quê. Não tem nada de errado com isso se é o que você quer a curto prazo. Mas longo prazo, isso pode ser uma armadilha. Toma cuidado, sabe? Pensa bastante se é isso que você quer pra vida. A própria Sara falou que eu vendo o lifestyle da tranquilidade e da liberdade. É o que eu acredito muito nisso. Que dinheiro nenhum paga a sua saúde mental. Eu acho que você estar sempre se sentindo atrasado, errado e não sei o que, e ansioso, não vale, não tem dinheiro que vale isso, não. Coisa que eu lembrei, quando você estava, eu acho que foi no início do ano, eu lembro porque eu estava na casa da minha família, eu me mudei em fevereiro, ainda estava morando lá, isso foi em janeiro. Eu acho que foi no começo do Pod Teacher que você chamou a Jordana. E aí eu lembro que eu estava assistindo, e eu estava fazendo alguma coisa em casa, tipo, botei ali o celular tocando e eu assistindo. Eu lembro que ela falou uma coisa, isso aqui, não saiu da minha cabeça. E ela falou da primeira vez que ela fez 10 mil reais. E ela falou, eu fiz 10 mil reais, mas o dinheiro sumiu. O dinheiro desapareceu, porque simplesmente surgia coisa que ela precisava pagar e ela ficou doente, um negócio assim. E eu fiquei pensando, gente, pra quê? De que adianta eu fazer o dinheiro se o dinheiro vai ficar na minha mão? Não faz sentido pra mim. Você lembra quando eu falo disso, eu falava disso na formação no sentido de investimento? Eu falava assim, toma cuidado que as pessoas estão fazendo 100 mil reais, elas gastaram 80 mil para fazer 100 mil. E aí eu vejo que até hoje o pessoal quer sustentar ostentar, ai, fiz 100 mil, fiz milhões, não sei o quê. E daí?
sabe? Você gastou. E outra, você que faz mentoria Isso. financeira, você deve saber muito aquela frase que a Natália Arcuri fala isso o tempo inteiro. Não interessa o tanto que você ganha, interessa o tanto que você gasta. E outra coisa, eu acho que a gente falando aqui, você falou do estilo de vida de tranquilidade, eu acho que é isso que pega, porque a galera ela quer ganhar mais dinheiro, não é por ganhar dinheiro, ela quer ganhar mais dinheiro para comprar um celular melhor, para morar num apartamento melhor, para trocar de carro, para viajar para fora. E aí entra a questão da educação financeira, obviamente, né? Porque não adianta você ganhar mais se você gasta mais. E eu acho que eu lembro muito claro daquele desafio que você fez em janeiro, que tinha assim, eu não esqueço a aula de precificação, que você falou assim: você tem que pensar no quanto que você quer ganhar de salário, né, de prolabore, porque aí a sua empresa vai ter que faturar mais para você arcar com os custos. E aí eu lembro que era, tipo, tinha lá a planilha, né? Você botava, tipo, sei lá, se eu quiser ganhar um prolabore de 5 mil, a planilha fazia lá a conta do quanto que você tinha que pagar de 13º para você mesmo, de férias, e arcar com internet, com aluguel, etc e tal. Eu não ganho 5 mil, eu lembro muito que você sempre falava disso, né? Meu salário, meu prolabore não é 10 mil. Embora eu pudesse. O meu prolabore é um salário mínimo. Para que eu vou tirar mais dinheiro da minha empresa e eu tiro o valor que para mim... Eu sei que eu vou ter prolabore ali, não vai ferrar Consegue o entender caixa. isso? Porque Desculpa, quando eu travou. falei, eu fui falar isso pra minha mãe e ela ficou assim, ó, tipo, sem entender nada. A minha mãe virou pra mim e falou assim: não, você quer comprar uma casa? Você pega aí, você tem uma empresa, tira o dinheiro aí. Tipo assim, tira o dinheiro aí. E, Sara, eu juro por Deus, pra você pode parecer loucura, né? Mas sabia que todos esses outros infoprodutores fazem isso? Eles pegam os lançamentos, o dinheiro inteiro do lançamento, compram uma casa e aí tá vivendo pelo próximo lançamento. Parece E aí a empresa ferra aí, né? Quebra a empresa. Aí depois vai falar: não, é porque o mercado está mudando. Não, você que é idiota. não, você que não sabe juntar dinheiro. Você é burro. A minha mãe, ela falou isso pra mim e eu achei estranho, porque a minha educação financeira veio deles. Eu acho que depois de velha, minha mãe ficou meio doida. Aí eu falei assim: mãe, deixa eu te falar uma coisa. A minha meta O é dinheiro não muito é meu. clara, sempre foi. Hã? O dinheiro não é meu. O dinheiro não é meu, mas eu falei, além disso, eu É falei, da deixa eu te empresa. falar uma coisa. Meu maior filosofia de vida. Eu só vou ganhar o tanto que eu mereço no dia que a minha empresa estiver grande o suficiente para ela me pagar isso sem fazer nenhuma falta para ela, para que ela esteja andando sozinha. Aí sim eu vou ter a vida que eu mereço, que eu quero. Claro que, se nesse meio tempo eu tiver um filho, acontecer uma coisa assim, que seja necessário aumentar o prolabore, não sei o quê, beleza, Sim. tem de onde tirar, tem uma segurança. Mas, se isso não acontecer, Sara, eu não vou pegar esse dinheiro e sair metendo louco, entendeu? Aquela viagem que eu fiz esse ano para Colômbia, minha filha, eu tô pagando até hoje, vou pagar até dezembro. E foi assim, sofrido. Vendo, você não deixou de viver, você está passeando, você está trabalhando, você está vivendo sua vida, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu acho que a Eu gente tem acredito muito nisso. Hoje, meu prolabore é o SAMU. E eu consigo pagar o meu prolabore, eu pago uma colaboradora que me ajuda no design, eu pago o meu 13º, eu pago as minhas férias, eu pago o meu mês, sobra dinheiro em caixa todo mês. Eu comprei uma mentoria agora de 5 mil reais. Não paguei à vista porque eu tenho dinheiro pra isso. Mas tá lá parceladinho do cartão. Parceladinho a gente compra até o sol. Não tem problema. Parceladinho a gente compra tudo. dependendo do limite que o Nubank liberou. Limite, eu sou cancelada pelo Nubank, o Inter só me dá 2 limite, mas a gente faz aquele limite que não ferra o parcelamento, um negócio assim. Eu Sei. sei que, eu acho que outra coisa que a gente deveria falar, não é fazendo jabá, porque não tem nem ninguém para. Não vou fazer jabá para os outros, não. Mas é falando que precisamos estudar educação financeira. Não adianta você falar que você quer ter um prolabore de 5 mil, você pega os 5 mil de prolabore, você torra o dinheiro inteiro, chega dia 20 você já não tem mais dinheiro, você vai ficar tirando do caixa da empresa. Mas agora Então, eu vou fazer um trabalho. Vou aproveitar isso aí e eu amada, vou trabalhar. Quando que você já viu, e é sério isso, alguém mostrar aquela planilha de precificação antes? Você já viu alguma planilha assim de precificação? E sabe por que eu criei isso? Porque eu, desde criança, sou obcecada com estabilidade. E aí, eu tinha um problema. São pobres. Sim, pessoas que cresceram pobres, elas têm esse problema, né? E eu... Tava um nugget porque não tinha dinheiro pra comprar carne, entendeu? Exatamente. Era assim, lá, era assim, todo dia, era frango empanado, todo dia era arroz e frango empanado, não tinha nem outras coisas. E aí, depois de um tempo, a gente evoluiu, aí tinha feijão, arroz, feijão, frango empanado, essas coisas. Enfim. Às vezes tinha uma salsicha. Às vezes tinha, era, minha mãe odiava. Mas o que acontece? Eu sempre fui obcecada com a estabilidade. E então eu sempre fui obcecada com planejamento financeiro. E sempre fui obcecada com organização de tempo, essas coisas assim, sabe? Então, na minha empresa, eu sou muito coerente com essas coisas. Eu posso estar caindo no mundo, minha
empresa tá bem, sabe? Isso E aí. quando eu criei aquela planilha, foi porque eu nunca vi alguém falar disso na minha vida. Alguém explicar que Não tinha uma ensinam isso pra gente. como é que É você faz isso. classificação? Ah, eu vejo o número que dá e é isso aí, os outros, o tanto que os outros tá Pois a pessoa paga, é isso. Gente, pelo amor de Deus, tem lógica, tem número. E eu me senti tão Mas orgulhosa hoje. e assim, é isso. Eu sempre bato nessa. Inclusive, eu fui fazer prospecção com uma aluna, uma possível aluna. Ela chegou assim, uma pessoa que já me conhecia, falou: ai, Sara, eu queria estudar com você, quanto é que custa, papapá, com sal. Fiz todo o meu roteirinho. Falei: olha, você vai levar isso, por apenas R$ 200 mensais. Aí ela falou, aí, beleza, show, morreu o assunto. Dias depois eu falei: Ana, lembra de mim? Você veio falar comigo? E aí? Quando é que a gente começa as aulas? Ela, eu tô precisando me organizar financeiramente. Sempre é o mesmo papo, né? Mas tudo bem, eu também mando esse papo, então eu entendo. Eu falei: não seja por isso. Pois eu peguei lá o link da professorinha lá de finanças. Falei: olha, toma aqui, ó, essa fulaninha aqui, é um curso aí, um mini curso para você organizar a tua vida financeira. Por quê, cara? Isso que nos falta é educação financeira. Beleza, eu entendo. Realmente tem gente que é muito explorado, tá? Tem muito curso aí que paga a miséria da miséria. Você não tem dinheiro nem para comer direito, isso aí é verdade. Eu entendo. Mas não adianta a gente ter o dinheiro sem ter o conhecimento. Então não adianta eu estar ganhando um prolabore maior e estar jogando meu dinheiro fora. E aí eu vou falar para você, não sei se você tem essas questões comigo, eu já notei e eu tô tentando tratar isso aí. Isso vai se espalhando por outros caminhos, sabe? Vai piorando a situação. E essa semana eu vi um post de uma nutricionista que eu acompanho, que, na moral, deu vontade de chorar na hora. Que ela botou assim, era um post sobre quem come muito doce. Eu tenho um negócio com doce, minha filha. E aí ela botava assim, muitas das vezes a pessoa come muita besteira porque quando ela era criança ela não tinha dinheiro para comprar. Aí agora que ela tem dinheiro, ela acaba comendo besteira o tempo todo. Aí eu fico assim, isso é um ataque? Isso é um ataque a mim? Nossa, mas daí. Se eu ficava nessa, tipo, aí não posso gastar dinheiro, aí não posso gastar dinheiro, aí não posso gastar dinheiro. Eu abria o extrato do banco no final do mês, tinha comendo McDonald's toda semana. Eu acho que justamente por Que eu ter, ódio. cara, por eu ter crescido, eu falo sempre com o Diego, quando eu nasci, meus pais tinham 17 anos, você acha que eles tinham algum dinheiro para sobreviver? Eles moravam com os Hoje a pais gente também, eles entende, tiveram né, que que aprender a adulto se realmente virar. não tem dinheiro quando Hoje trabalha. não tem, cara. Meu pai estava contando do dia que eles foram fazer a primeira casa deles, uma casa que eles fizeram, enfim. Meu pai, ele coava areia na mão, ele ia lá e amarrava as ferragens na mão, ele que tinha que fazer tudo porque não tinha condição. Então, assim, simplesmente, eu concordo, eu entendo muito esse caso e eu também sou a pessoa que hoje o tiro sai pela culatra. Uhum. Mas eu quero deixar esse direcionamento também para as pessoas, para todo mundo pensar o seguinte, gente, se você quer fazer mais dinheiro, é por um foco, é por um objetivo. O que você vai fazer com esse dinheiro? Dinheiro por dinheiro não significa nada. Dinheiro tem que significar alguma Aí. coisa para você. Ele é uma casa nova, ele é segurança, ele é um carro, ele é o quê? E por quê? É só para mostrar que você conseguiu também? Ou é porque ele tem um sentido na sua vida? Tudo que eu compro aqui em casa, eu tento fazer, não, um sentido na vida. Eu compro isso aqui porque brings me joy. É aquela Marie Kondo. Isso brings me joy. Isso aqui Uhum. me joy demais. Olha essa Frida Uma aqui, tipo, Fridinha. Vai fazer que coisa mais diferença na sua vida? linda. Vai te deixar feliz. Sim, toda hora que eu olho para ela, eu fico feliz. Ela é linda. É isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer isso muito, mas a gente também trazer a questão do investimento na gente mesmo, porque não Isso vale aí. só fazer dinheiro a todo custo se você não traz isso de volta para você de alguma forma. Conhecimento é muito Esse dinheiro ele importante vai embora, né? Se você em traz coisas esse dinheiro a pequenas, qualquer custo, ele vai embora. em coisas frívolas, né? Coisas que, tipo assim. Vai gastar R$ 400 como eu gastei em lanche em um mês. E é Eu isso. abri o aplicativo do banco e falei, Deus, me leva. Gente, por favor, pensem bastante nisso que a gente está falando, que a gente não está falando isso para vender, não. A gente está falando isso como cabeça de pessoas que tem. A gente tem um planejamento muito legal. Se for pensar de onde a gente veio para onde a gente está hoje, a gente batalhou muito, né, Sara? Eu Batalhamos acho muito. que o que você falou mais importante é o porquê. E eu nunca tiro isso da minha cabeça quando você fala. Tudo na vida a gente paga com tempo e com dinheiro. Dependendo do que for, eu vou escolher pagar com dinheiro. Vou Eu escolher também. pagar com dinheiro. Final de semana agora, essa mentoria que eu comprei tem imersão. Aí a professora decidiu fazer uma imersão sábado e domingo, 8 horas de aula. Eu falei, não vou perder. Se deixar para fazer a aula gravada, vou fazer. Então eu falei, vou assistir a aula ao vivo. Eu precisava ir no mercado. O que que eu fiz? Entrei no site do iPhone, tem coisa no mercado, agendei, entregou aqui em casa, eu continuei assistindo minha aula. Se eu fosse gastar o Uber para voltar, porque eu ia voltar com peso, eu não tenho carro, eu ia ter um negócio lá no mercado que eu queria comprar, ia gastar muito mais dinheiro, ia ver comprar um negócio aqui, comprar um negócio aqui. Sábado à noite, ir pro mercado, fala sério, sabe? Então eu sempre falo isso, inclusive é uma das minhas narrativas, eu descobri, haha, essa narrativa eu roubei de você. Eu trago isso pro meu perfil o tempo todo.
cabeça, não, vou fazer sozinho, eu vou aprender sozinho, vou abrir minha empresa base de nada. Ai, vou começar a dar aula particular, vou fazer sozinho da minha cabeça. Aí você vai tomar na cabeça, vai perder tempo e dinheiro. Então, assim, cara, é realmente isso, de você saber o porquê é sair dessa rodinha de rato. Antes da gente sempre pensar quanto custa alguma coisa, a gente tem que pensar quanto custa não ter. Porque quanto custa não ter direcionamento financeiro? Quanto custa não ter direcionamento na empresa para você saber o que fazer, para você saber o próximo passo, para você montar? Custa caro, sabe? Perde dinheiro. Eu acho que o que eu consegui até hoje foi porque eu tive direcionamento muito bom, porque eu investi muito e eu sempre trouxe investimento de volta para a empresa. Então, assim, eu só cheguei até aqui porque eu tive acesso a todo esse conhecimento e sem ele eu não estaria. Então, é importante a gente pensar também nessa questão, né? Eu acho relevante. Bom, estamos caminhando para o final. A gente levou até mais tempo do que deveria. Acho que foi o episódio mais longo que eu já fiz. Sara, desculpa tomar seu tempo. Muito obrigada por ter Nada. participado. Eu acho que Hoje foi... eu estou livre. Ah, amanhã Eu é não feriado. trabalho mais hoje, dá licença. Amanhã 6 você horas da tarde eu não vai trabalho poder? mais hoje. Amanhã é Não, feriado. já deu. Amanhã eu trabalho. Minha filha. Aí é um porém. Feriado eu vou trabalhar, sábado eu tô trabalhando. Mas eu tô, entendeu? Quinta-feira passada, não tem televisão, não tem nada. Aí hoje, amanhã eu vou trabalhar. É a vida. É isso. É liberdade. Do É jeito que liberdade. dá, concordo. Mas queria agradecer você por ter aceitado. Acho que essa conversa foi até mais produtiva do que a primeira. A primeira tinha sido boa, mas essa foi ainda melhor. Tiveram outras discussões aqui no meio. E eu Concordo. queria agradecer você que está ouvindo. Depois me conta lá no direct o que você achou, quais são suas opiniões. Deixa aqui na descrição se você está vendo pelo YouTube. Pelo Spotify também tem como você fazer seu comentário. É importante para mim, para entender que vocês estão assistindo, né? Como é uma criação de conteúdo unilateral, aí eu estou montando aqui, eu não sei quem está vendo, se está gostando ou não. É legal eu receber esse feedback. E queria aproveitar também para convidar você a participar do nosso evento. Aqui tem um grande easter egg de Alice. Vamos ter o curso Teacher no País das Maravilhas, de 18 a 21 de setembro agora. E no dia 21 a gente vai abrir a turma nova da trilha. E na trilha você vai aprender a montar a sua empresa de uma forma, como eu estava falando nesse Pod Teacher de hoje, né? Uma forma mais estruturada, pensando no longo prazo e também pensando em qual é o seu foco como professora, onde você está querendo chegar. Não espere respostas prontas e ganhar 10 mil no mês seguinte. Eu não vou te prometer isso nunca. O que eu vou te prometer é direcionamento sincero e claro, conteúdo de tudo quanto é coisa que você precisar e maturidade, que eu acho que lá na trilha vocês acabam adquirindo muita maturidade, porque começam a entender coisas que não foram ditas antes. Pode deixar, Sara, um conselho que você daria para o professor que está começando nesse mundo, que ainda está meio nebuloso o que ele vai fazer, às vezes ele ainda está na escola e ele não sabe, assim, para onde ir? Eu acho que o meu maior conselho é estude, porque e não tente fazer sozinho, sabe? É muito todo o rolê de você empreender já é solitário demais. Dificilmente você vai ter algum amigo que esteja nessa mesma vibe. Não importa qual seja a área da pessoa, dificilmente você vai conhecer outra pessoa que está fazendo alguma coisa sozinho, que abriu uma empresa sozinho. Então, assim, estude e aplique também, né? Porque não adianta a gente só estudar e não fazer. E eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi também na formação foi entenda onde você errou. E eu acho que também ser sincero, né? Você tem que ser sincero com você mesmo. Eu cheguei, olha, deu errado, não deu para fazer, da próxima eu faço melhor. É muito importante você ter essa compreensão, né? Judiar de si mesmo. Falar, ah, meu Deus, não vai dar certo nunca. E tudo bem você chorar, é bom chorar. E depois a gente vai lá no dia seguinte e faz tudo de novo. Porque lembrar de onde a gente vem, eu acho que é a coisa mais poderosa que a gente pode fazer, sabe? Lembrar que você já esteve na merda, talvez você esteja na merda hoje. E você não quer continuar aí, né? Você não quer voltar para onde você veio. Eu tenho isso muito claro para mim. Eu não quero voltar para onde eu vim, porque era um lugar de muito sofrimento, de muito esforço, e eu acho que vendem muito essa ideia pra gente de que é possível fazer 10 mil reais sem esforço. Então, você vai vender, ó, o negócio vai se vender sozinho, você não vai ter esforço nenhum. Mentira. Vai ter esforço sim, vai ter trabalho sim, mas vai também ter recompensa, não só financeira, porque o dinheiro também não é tudo. Eu acho que quando a gente entende isso, essa que é a maior chave, entender que o dinheiro não é tudo. Ele é importante, obviamente, né? Não seria idiota de falar que não, você tá aqui para trabalhar de graça, não. A gente que Mas não é veio tudo, não. do nada, a gente sabe o quanto o dinheiro é importante e mesmo assim a gente conseguir falar que o Cara, dinheiro não é tudo, é outro eu nível acho que de compreensão. é um nível muito grande de, tipo assim, você falar assim, caraca, sabe? Eu não tinha dinheiro de comer carne. Eu não tinha dinheiro para comprar carne. Hoje eu posso comer, não vou comer todo dia. Pô, aí também vai ferrar meu planejamento. Se eu quiser pedir um lanche hoje, eu posso pedir um lanche, não vai ferrar a minha semana, meu
o dinheiro do mês, não vou deixar de pagar nenhuma conta. Eu Mas eu acho posso que deitar aqui, dormir, amanhã é feriado, vou trabalhar. Mas eu sei que lá em dezembro eu posso ter minhas férias com o dinheirinho lá no bolso, que tem dinheiro guardado, sem ter que. E em novembro eu vou fazer uma viagem, eu vou para o Nordeste. Vai ter um evento da pós-graduação, eu vou para o Nordeste. Eu vou avisar para os meus alunos. Quem for do online, eu vou conseguir, talvez, dar aula de lá. Eu vou ver ainda como é que vai ser a logística. Mas no presencial eu não vou. E tá todo mundo, ninguém vai morrer por isso. no futuro que você quer viver, né? Se eu pudesse dar o conselho para quem tá começando agora, um só, é porque é difícil dar um só, mas eu acho É que difícil. é muito difícil. Mas eu acho que, obviamente, os que a Sara disse, eu, né, concordo. Que estude e não tente fazer sozinho, mas o mais importante é sempre pense no poder das suas ações no longo prazo, Eu porque acho que eu diria um ou outro também. qual? Comece, Começa. Porque comece. a gente fica querendo melhorar, melhorar, melhorar. Como é que você vai melhorar uma coisa que não começou? O mais difícil é o começar. Comece É o e passo mais difícil. o longo prazo se constrói em cada ação que você tem todo dia, tá? Então você tem que ter ações para isso. Mas esse negócio do longo prazo serve para todo o seu pensamento, quanto empresa e quanto consumidor também. Que nem a gente falou. Cuidado que você fica consumindo coisa que te deixa ansioso, que te deixa com sensação ruim, não sei o quê, sabe? Você não está atrasado, o processo é seu. Como é que você está atrasado na sua própria vida? E você vai chegar onde você quer desde que você tenha esse planejamento, desde que você tenha esse direcionamento e essa intenção, né, do longo prazo. Todo mundo vai querer te vender o curto prazo. Por quê? É mais fácil vender o curto prazo e é mais bonito vender o curto prazo, tá? Eu posso te pintar uma história linda e querer que você compre, mas é o longo prazo que você vai ter que viver na prática. Então, cuidado com isso. É isso. Sara, muito Deixa eu obrigada. perguntar uma coisa antes de finalizar. Não ouvi nada, não saiu o som. Eu fiquei animada e o som foi embora. Eu tô com uma tatuagem da Frida. Só que Você é fez? uma frase. Olha, minha tatuagem lindinha. Mas desde quando? Eu não falo espanhol. Desde quando você tem essa tatuagem? Eu amo minha tatuagemzinha. Acho linda. Maravilhosa. Fez quando? Tem muitos anos já. Eu acho que eu tava depois da faculdade. Amiga. Tá tendo aqui no Rio, tá tendo a exposição. Exposição da Frida. Vou ver se eu Ai, consigo ir. aquela bonita. Ela teve na América Uhum. Latina toda, eu tava doida pra ir, mas não deu. Eu tava na Colômbia, teve. Mas tudo certo. É isso. Então, inclusive, tudo aqui é da Frida. Olha, eu sou viciada. Fridinhas. Eu sou real viciada. Mas a Identidade visual, Frida. identidade visual é Frida. Inclusive, Mulher, era pra tu ser professora de espanhol. eu que caguei no pau. Mas todo mundo sempre tá. Esse negócio da Alice, né? A gente tá fazendo esse, como fala, lançamento temático. Todo mundo tá mandando mensagem pra mim falando assim: Meu Deus, eu só vejo a Alice em tudo quanto é lugar. Apareceu não sei o que da Alice, não sei o que. Tipo, às vezes é uma coisa nada a ver. E a pessoa fala assim: Um baralho. Nossa, Alice. É importante isso ficar na Mas eu cabeça. acho que combinou muito bem com tudo que você prega. Eu achei que foi Eu um acho tema. também. Talvez até outro. Eu confesso para você que eu não acompanhei o lançamento da trilha, mas eu tô achando que esse tema combina até mais, porque casa certinho com as coisas que você prega. Eu concordo. E eu nunca tinha parado pra refletir, você sabia? E depois, na hora que eu vi, eu falei assim: Gente, por que eu não falei disso antes? Eu É falo isso. a frase do Já gato virou todo dia. personagem carimbado aí da marca, do universo de marca. Que agora eu tô com o negócio de comunicação na minha cabeça, o universo de marca. Já Ó, era. dica do gato de Cheshire para vocês aí. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, É isso aí. tenha uma noção de onde você está indo, que eu acho que encerra muito bem esse episódio. Galera, muito obrigada, Sara. Muito obrigada por ser Nada. disponibilizada a estar aqui comigo. De novo, né? Seu episódio sai no dia 20 de setembro, tá? E aí eu vou deixar avisado em todos os lugares também. Um beijo, boa noite, bom feriado trabalhando, mas Beijo depois bom pra descanso. você também. Trabalha todo dia, tá tudo certo. Tá ótimo, perfeito. Inter.